Boa noite, pessoal! Estamos aqui ao vivo no canal da Valean. Hoje para falar de um assunto extremamente importante que é primeiros socorros. Todos nós temos que saber como socorrer as vítimas, principalmente, claro, em casos de emergência, especialmente nas empresas, né? A Valean é uma empresa especializada em segurança e medicina do trabalho. E o nosso propósito é erguer uma nação segura. E eu tenho certeza que se você está aqui vendo esse vídeo, é porque você também tem esse propósito. Você quer ver os pais de famílias, as mães de família voltarem para casa em segurança. E por isso a gente precisa ativar a consciência de todos os trabalhadores para o ato seguro. Não é tão simples fazer isso, é uma tarefa para os instrutores, para os técnicos de segurança do trabalho, muitas vezes o RH. É uma tarefa árdua, diária, constante. É uma tarefa que a gente não se cansa nunca. E hoje a gente veio aqui falar sobre primeiros socorros. O nosso objetivo é mostrar para vocês a importância que é a gente saber fazer de uma forma eficaz esses primeiros socorros. E eu tô esperando aqui o nosso convidado, que é o Adriano. Ele é um especialista nesse assunto de primeiros socorros. Acenando aqui para vocês, boa noite. Até perguntando aí o que vocês querem saber sobre esse tema de primeiros socorros, pessoal. Hoje, feriadão, estamos aqui. Eu tô com outro celular, eu não sei se dá para perceber que para mim tá meio escuro aqui. Meu celular, ele ficou numa publicação e não quer sair, não deixou eu trocar de conta. E aí a gente faz do jeito que dá, né? E eu tô com o celular aqui do maridão, que graças a Deus tinha a conta, né, da empresa também. E eu já vou mandando aqui pro pessoal, também divulgando. Boa noite, Angel, né? Me ajuda aí, divulga. Tô só aqui aguardando o Adriano entrar pra gente falar sobre esse tema. Vamos lá. Deixa eu divulgando aqui para os contatos, os nossos contatos aqui no Instagram. E amanhã tem tema no SST por Elas, nesse mesmo horário, aqui no nosso canal. Um tema que vai falar sobre as mulheres e o chão de fábrica. Deixa eu fazendo aqui ligando aqui o meu... Tô mudando de posição, gente, porque eu vou acionar meu computador aqui para eu perguntar que o Adriano que me lembrou e ele não tá chegando aqui. Peraí, vamos ver o que ocorre. Deixa eu chamar ele aqui no WhatsApp, que aí a gente já vai saber já o que tá acontecendo. Peraí. A tecnologia é fantástica, né? Em todo lugar dá pra gente se conectar. Vamos lá. Avisei ele aqui. Emerson, boa noite. Oliveira, boa noite. Fábio Santiago. Opa, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos aqui hoje para falar de um assunto mega importante que é primeiros socorros. E eu já pergunto para vocês, vocês tiveram em algum momento da vida de vocês que socorrer alguém? Olha, eu tenho 3 meninas e uma das minhas filhas teve muito problema de engasgar, sabe, na hora de mamar. Nossa, eu cansei de virar ela, né, de costinhas e tá ali, batendo nas costinhas dela para ela desengasgar, né? Isso é um primeiro socorro ali, é mais simples, né? Porque, assim, no meu caso, graças a Deus, não teve problema nenhum, mas tem gente que se apavora, né? E tem dificuldade de fazer isso. Emerson, boa noite. Olha, falando aí de Resende, Rio de Janeiro, seja bem-vindo. Olha aqui, o Adriano acabou de chegar. Feriadão, estamos aqui fazendo a live. A Adriana até me lembrou da live. Vocês acreditam que a hora passou, que eu nem vi? Eu hoje em casa, né? Aqui com a meninada, ajudando a
ativando, na verdade, a consciência das minhas filhas, né? Porque eu tenho que educar mulheres poderosas, sabe? Né? Eu falo, eu que estou à frente de uma empresa que leva a segurança do trabalho, que é um tema mega nobre. Eu preciso fazer com que as minhas esposas, minhas filhas sejam mulheres vitoriosas, sabe? E hoje foi um dia de eu pegar pesada aqui em casa. E aí deu a hora e o Adriano, e aí, vamos pra lá? E eu, meu Deus, deixa eu lá dar uma tapeada aqui no cabelo. Ô Adriano, eu tô vendo, não tô vendo você não, tô vendo o fio. Muda a câmera pra frente. Mudando agora. Agora sim. Você me ouve E aí, bem? Ana? Sim, você tá me ouvindo também? Sim, estou ouvindo bem. Eu só tô com a Tá bom, Dani. iluminação um pouquinho. Parece que tá escuro eu aqui, não tá? Não, tá joia. Pra mim tá joia. Ah, então ótimo. Então acho que é impressão Tô minha te vendo aqui. bem. É que eu tô com outro celular. Você não sabe, Adriano. Aqui já Ah, contando pro pessoal e agora contando aí pra você, né? Eu certo. A hora passou que eu nem vi. Já era a hora que eu vi o celular, era 8h17. Sabe por que que eu peguei o celular na mão? Porque eu fui Por tirar quê? foto da minha sala arrumada. Aham. Porque de manhã a minha sala estava inabitável. E aí eu falei para minhas filhas, eu falei assim, não dá para viver numa casa assim. E eu comecei a ativar ali a consciência delas da importância da organização, da limpeza, da importância de merecimento, porque para ter algo melhor tem que cuidar do que tem que valorizar o que tem, né? Porque É não cai do verdade. céu. Tem que ralar Não um mesmo. pouco para conseguir, né? E aí de manhã botei menina para lavar banheiro, pela primeira vez na vida. Foi um Ó, auê tem que aqui em ralar casa mesmo. hoje. Tá Aí certo. eu fiz questão de tirar foto de manhã, como é que tava, porque assim, eu acredito muito que Deus tem algo muito grande para nós, que somos filhos dele, sabe? Só que a gente precisa tirar coisas que estão tomando espaço para essa coisa melhor vir. E foi isso que eu falei para minhas filhas hoje. Eu falei, como é que nós vamos receber o algo a mais que Deus está preparando para nós nessa bagunça? Não tem Deus É que verdade. dê coisas boas numa bagunça dessa, né? E aí eu comecei a colocar a menina para lavar banheiro, outra menina para limpar o chão. Aí é casa grande, família grande é bom nessas horas, né? E aí agora de noite, tava tudo arrumadinho, sabe? E eu falei, Sei. pois eu vou fotografar o antes e o depois para mostrar para ela o que é que a gente merece de verdade, que é uma casa cheirosa, limpa, com as coisas Organizada, né? organizada, cada coisa no seu lugar. Gente, olha, parece bobeira isso que eu tô falando aqui, mas não é. Eu acho que é Uhum. algo corriqueiro na vida de todo mundo, né, gente? Se alguém quiser fazer comentário aí, pode fazer, viu? Você, se tiver filho também, o filho senta no sofá, pega o celular e você que se vire para fazer as coisas. Eu não sei se aqui em casa eu tô brigando para melhorar, né, os comportamentos, porque em toda casa acontece isso. Esse é o fato, né? Não é, Adriano? É Fala a verdade. verdade. É verdade. Não, é isso mesmo, é assim mesmo. Bom, aqui em casa a gente não tem mais crianças, né? É, só quando vem de fora, quando vem meus sobrinhos, né? A gente recebe eles bem. Mas, na verdade, o meu filhinho ele já tá com 26 anos, advogado, então já sabe se virar bem, né? Poxa vida, nem falha. Eu aqui em casa, a Sara tem 11, a Laura 6 Uhum. e a Clara 3. Então, assim, gente, cada uma num momento, sabe? As pequenas, lavando o banheiro, elas fizeram uma festa, porque se molharam, virou diversão, mas Aham, fizeram. A mais velha, ai, mas dá muito trabalho. Aí eu falei, tá vendo? Que o bom hábito é não sujar. O bom hábito é manter limpo, porque depois é mais exatamente. fácil. E é isso que eu tô instalando nelas. A questão não é, tá bagunçado, depois eu arrumo, eu vou arrumar. Tudo bem, a gente arruma. A questão não é essa. A questão é a gente já ter o comportamento que não suja, que não bagunça, que deixa as coisas em ordem. Porque aí você vai ter espaço para receber coisas melhores na sua vida, sabe?
Gisele, boa Sei. noite, seja bem-vinda. É que o pessoal tá dando boa noite aqui, eu também tô dando boa noite. Pois é, Tá gente, eu certo. já dei um desabafo aqui, né, na live ao vivo, o pessoal vê que a vida de verdade é essa. A gente tem empresa, mas a gente tem família em primeiro lugar, e nós temos que cuidar dos nossos, e é assim, nem sempre dando um abraço, né? Muitas vezes é pondo no sofá e tendo reunião e conversando e botando para trabalhar, né? Para dar valor às coisas que todo dia a gente corre atrás. Mas vamos lá, Adriano, eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente hoje para falar de um assunto muito importante. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Bom, na verdade, eu que agradeço o convite, né? Um dia muito especial. Eu fico sempre lisonjeado, né, quando sou chamado para fazer uma live, fazer algum tipo de trabalho, porque a gente sabe que, mesmo que indiretamente, a gente está ajudando alguém, passando alguma informação, e isso sempre é válido, né? Não importa o número de pessoas que te ouçam, que te vejam, importa a qualidade do assunto que você passa e o que eles absorveram disso e que eles vão passar isso daí para frente também. Então, na verdade, todo mundo que te ouve, ele também pode ser um multiplicador, um replicador do conhecimento, né? Verdade. Então, para quem não me conhece ainda, né, meu nome é Adriano, eu sou enfermeiro, eu fiz uma graduação de enfermagem, mas antes da graduação de enfermagem, antes de ser graduado em enfermagem, eu fiz lá em 1992 um curso de auxiliar de enfermagem, né? Então eu venho na área de enfermagem desde os 17 anos de idade, e a gente precisa contar um pouquinho da história porque isso faz parte do conteúdo, né, do contexto, né, para as pessoas entenderem que a gente está trazendo uma bagagem tanto pessoal quanto profissional, né? Então, de lá de trás, de 92 para cá, eu tenho passado por hospitais, pronto-socorros, ambulatórios de empresas, né? Então, eu fui adquirindo experiência em primeiros socorros por parte pessoal também, né? Por ter sofrido, por ter conseguido também ajudar muita gente, né? E isso vai agregando bastante, né? E ao longo do tempo, né, eu fui fazendo outros cursos de aperfeiçoamento, fiz pós-graduação, agora terminei uma outra pós-graduação, né, agora na pandemia aproveitei esse ensejo aí, né, por conta da nossa ociosidade, né, que a gente ficou muito tempo sem fazer muita coisa, e aí eu aproveitei e fiz um outro curso de pós-graduação que é da área de estética, né, eu fiz cosmetologia injetável, então Olha aplicação só. de botox, harmonização facial, toda essa coisa aí. Ano que vem o meu projeto é complementar, né, a minha renda com esse tipo de trabalho também. Bom, mas vamos lá. O título do nosso trabalho hoje, ele é falando sobre primeiros socorros e o que eu sempre digo também para as pessoas é que muita gente acha que só com técnicas de saber o que fazer vai ajudar. E muitas das vezes o que acontece é que as pessoas acreditam que fazer uma coisa que ela não saiba, né, ela pode estar prejudicando a vítima. Então, o que não fazer também, muitas das vezes, é mais benéfico do que a pessoa fazendo alguma coisa, uma técnica de primeiros socorros, por exemplo, né? Tem muita gente ainda hoje que ainda acredita que mitos vão ajudar a vítima, né? Então, o que é um mito? São coisas que vêm lá de trás, dos nossos antepassados, nossos bisavós, avós, etc., né? E que as pessoas ainda implementam hoje num atendimento a uma vítima. E que isso, na verdade, pode estar prejudicando sem essa pessoa estar sabendo. Entendeu? Entendi. Eu vi alguma pessoa que alguém escreveu manobra de Heimlich para engasgamento. Não lembro quem foi. Ah, eu não vi, eu Alguém não escreveu vi. isso, Acho que né? passou aqui que eu nem vi. Passou. Alguém escreveu sobre isso. Mas a gente vai Ah, falar sobre isso também, né? legal, bacana. Também existem mitos sobre o engasgamento e desengasgamento, né? Então as pessoas às vezes acreditam que técnica de desengasgamento é uma coisa que ela aprendeu lá no passado e que as coisas não se renovam, né? As coisas se renovam sim, né? Então a gente precisa saber o que é atual, né? A forma correta de se fazer as coisas, né? Então, para isso, existem os cursos de primeiros socorros. Não importa se vai fazer comigo, ou com a Avalião, ou com o fulano, com o ciclano. Então, o curso de primeiros socorros, eu acredito, né? Eu ainda espero também, né? Que isso seja levado para todas as pessoas de qualquer idade, em qualquer lugar do mundo, né? Porque a partir do momento que você sabe uma coisa, esse conhecimento é válido, porque a gente acredita também que não vai usar isso daí um dia, né? Mas só para você ter uma ideia,
quanto mais precoce você souber de técnicas de primeiros socorros, mais preparado você vai ser um ser humano, um cidadão mais preparado para o futuro. Eu tive uma experiência há pouco tempo atrás aqui, de uma sobrinha neta que desengasgou a irmã dela, né? Então, uma criança de 11 anos salvando uma de 7. Ela Nossa, havia, ela havia se engasgado com uma balinha, né? Uma balinha de amendoim, aquelas balinhas de amendoim coloridas, que elas são cobertas por açúcar, sabe? sim. Coloridas. Então, a pequenininha de 7 anos engasgou com aquela balinha e a de 11 foi lá e fez uma manobra no abdômen dela, a famosa manobra de Heimlich, né? E foi o que salvou a menina, porque ela já estava ficando descolorada, né? Tava ficando com uma cor mais Sim, arroxeada, né? sim. E aí ela mandou 2 áudios para mim. Ela falou, tio, a Vitória engasgou aqui e quase que eu morri junto, porque ela ficou toda roxa e não sabia mais o que fazer. Aí ela falou, olha, se não fosse você que tivesse ensinado aquela manobra de apertar aqui na barriga, ela falou assim, né? A Vitória teria, acho que ela teria morrido. E realmente, eu acredito piamente que ela teria morrido. Por quê? Porque quando você não sabe fazer alguma coisa por uma pessoa, naquele momento, aquela situação pode levar a pessoa à morte em pouco tempo, né? Sim. Então, aquilo que ela aprendeu, veja bem, né? Uma criança de 11 anos aprendeu uma técnica que ela não sabia se usar nunca na vida. E pouco tempo depois ela acabou utilizando. E foi onde salvou a irmã dela, né? Sim. E isso foi muito bom. Isso foi muito gratificante, né? Então, ao longo da minha vida, eu venho salvando pessoas também, né? Acontecem na rua, acontece com o vizinho, acontece com o filho do vizinho, acontece no restaurante, né? Então, eu já tive várias experiências provando para as pessoas que essas técnicas, aplicadas de maneira correta, elas funcionam. Parabéns, viu, Adriana? É isso aí. Nós estamos juntos buscando essa mudança aí na sociedade para fazer melhores cidadãos, né? A nossa intenção de fato é que todo ser humano saiba ministrar os primeiros socorros e que tomara que ele nunca precise, mas caso precise, ele saiba fazer, né? Mas é aquela coisa da lei do universo, né? Quando a gente sabe algo, parece que a gente atrai, né? E é como você É. disse, né? Você já teve várias experiências de usar as técnicas. E isso é porque você sabe, né? Então as coisas na vida acontecem. A vida da gente é o bem mais precioso que a gente tem. Então é importante que a gente saiba, sim, né? Os primeiros socorros. E aí eu quero, né, para a gente poder ensinar o pessoal, de fato, né? Que nem esse de apertar na barriga, né? É uma das Uhum. técnicas, né? Mas fala pra gente quais são as técnicas mais importantes que todo ser humano tem que saber na hora de aplicar os primeiros socorros. Se a gente disser, estamos falando sobre engasgamento, certo? Você fala de engasgamento e de outros temas também, mas o que é mais importante Sim, assim para a gente saber, se eu fosse fazer um curso de primeiros socorros básico, o que eu certo. aprenderia? Olha, na verdade, o curso de primeiros socorros básico, ele não vai tornar uma pessoa um especialista, né? Como a gente está falando, né? O curso é básico. Então, o que ela vai aprender nesse curso básico? Ela vai aprender a fazer uma compressão torácica, ela vai aprender a fazer um desengasgamento. Se tiver necessidade, nesse curso também ela vai aprender a utilizar um desfibrilador, né? Que é aquele equipamento que dá o choque no tórax da vítima, se tiver necessidade, né? Tá. Onde qualquer pessoa com um treinamento prévio pode utilizar esse equipamento, que é diferente daquele do médico, né? Que é o chamado cardioversor. E ela aprende também a identificar outros males, né? Então, quais são os males principais de primeiros socorros? Um infarto, um desmaio, uma convulsão, um choque anafilático, uma hemorragia severa, né? Um engasgamento grave, né? Porque às vezes a pessoa fala, a pessoa engasgou ali e quase morreu. Não, então isso daí não foi um engasgamento grave. Porque quando a pessoa ela tem um engasgamento grave, ela não fala, não tosse, não respira. Então a coisa realmente é chamada de grave, né? Então alguma Sim. coisa precisa ser feita naquele momento, porque isso é uma situação de emergência, né? Então nessa situação de emergência, se ela não for ajudada, ou se ela mesmo não se ajudar, o que acontece? Ela acaba morrendo em pouco tempo, Adriana, né? olha, eu vou fazer uma pausa aqui e vou falar para você Certo? para a gente ir por etapas. Eu também eu Tá. vivi uma experiência na Valian e
eu bebi água e engasguei com a saliva, né? E realmente me faltou o ar ali por alguns segundos, hein? Né? Uhum. E o rei estava do meu lado. E ele me perguntava assim, você quer que eu faça alguma coisa? Eu não conseguia nem falar, eu não conseguia Não nada, consegue. né? Mas Uhum. eu fazia assim com a minha mão e comecei a forçar a tossir, eu sozinha. Uhum. Foi um Certo. instinto, vamos colocar assim, foi um instinto. E aí eu tossia e aquela coisa de puxar o ar, né? E ele não entrava, né? E o rei ficava assim me perguntando: e aí, você quer que eu faça alguma coisa? E como eu fazia assim, no Uhum. entendimento dele, e realmente era meu comportamento ali, né? Que talvez eu errei nessa hora, ele aguardou. E aí voltou. Não foi então ali uma coisa que durou segundos, para mim pareceu Uhum. apavorante, mas sozinho com essa questão de tossir, né? Acabei recuperando a respiração normal, né? Mas eu fiquei sem voz depois. Por algum Certo. tempo, sabe aquela voz embarganhada, né? Aquela dificuldade. Então, eu queria que você explicasse pra gente desse ponto de vista, né? Porque é uma das situações que então a gente aprende a identificar. Como é que eu identifico que a pessoa está tendo um engasgamento grave, que eu tenho que fazer algo e o que é que eu tenho que fazer? Certo, vamos lá. Vamos primeiro definir quais são os tipos de engasgamento, né? Sim. Então, temos o engasgamento leve e o engasgamento grave, né? Então, no engasgamento leve, a pessoa consegue falar, tossir, respirar, né? Então, ela consegue de alguma forma, porque o corpo estranho, seja ele líquido ou sólido, ele não foi suficiente para tampar a passagem do ar, tá? Então, a pessoa consegue falar, tossir e respirar. Então, o primeiro socorro, nessa ocasião, é simplesmente induzir a pessoa a continuar tossindo. Porque o reflexo da tosse, ele vai fazer exatamente o que fez contigo. Ele vai sair de dentro para cima, né? De dentro, em direção à traqueia, né? Para que esse corpo estranho seja eliminado. Sim. Entendeu? Olha, então eu É a fiz no tosse. instinto e foi certo. Foi isso que me Exatamente, a ajudou. tosse. Exatamente, a tosse é o melhor remédio, tá? E não tem como você fazer outra coisa, porque não tem como você introduzir nada na garganta da pessoa, na boca da pessoa, para desengasgar ela, entendeu? Entendi. Então vamos lá. Tudo bem? Ok. Então não importa o corpo estranho, não importa o tipo de corpo estranho, se é líquido ou sólido, então ele não foi suficiente para travar a sua respiração, certo? Impedir sua respiração totalmente. Ok. Tá? Agora, quando esse corpo estranho for suficiente para tampar totalmente a região que você respira, né? Que a gente chama de, aqui na traqueia, logo abaixo da traqueia, tem a epiglote. Então, o que acontece nessa área, né? Ela fica totalmente ocluída, né? E a pessoa começa a ter o quê? Vários sinais e sintomas. Então vamos lá. Os sinais são avermelhamento da face, a pessoa fica primeiramente com a face avermelhada, depois a tendência é ficar arroxeada, né? E quando a pessoa leva a mão assim à garganta, né? E fica totalmente roxa, para ela perder a consciência é muito rápido, Sim, tá? sim. Então realmente é muito rápido. É questão de segundos, né? Então se ela não souber fazer uma automanobra, que existe uma automanobra. Então, se a pessoa estiver sozinha em casa, ela consegue se desvencilhar, né? Então, como que é essa alta manobra? Ela coloca a mão aqui, vou até levantar um pouquinho. Ela Tá. coloca a mão aqui no umbigo, localizando o umbigo com o polegar, sobrepõe a mão, né? Essa mesma mão fecha assim, ó. Sobrepõe a mão logo em cima do umbigo, fecha essa mão, ó, e sobrepõe a outra, e vai fazer uma manobra para dentro, empurrando para cima. Faz esse Tá. giro aqui, ó, empurrando para dentro e para cima, Aham. tá? Sim. Essa manobra empurrando para dentro e para cima, o que, que ela está fazendo fisiologicamente? Lá dentro dela, né? Então vamos lá, vamos entender. Lembra que eu falei que essa parte aqui está travada, o ar não entra nem sai, Sim. né? Sim. E o que, que acontece com o nosso corpo, né? Aqui dentro nós temos os pulmões e logo abaixo dos pulmões nós temos o diafragma, né? O músculo da respiração, que controla a nossa respiração. Então quando a gente inspira e expira, ele fica se movimentando, né? Quando a gente para de respirar, ele fica travado, Ah, né? E aí nós temos um ar residual dentro dos pulmões. Porém, nosso coração continua batendo, certo? certo. Através da corrente sanguínea, ele está levando, né, um sangue para dentro do coração, e dentro do coração está sendo enviado esse sangue lá para os pulmões. E esse sangue está indo com gás carbônico. O que vai matar a gente não é o que está parado aqui, é o gás carbônico que está concentrado nos pulmões, que vai se acumulando dentro dos pulmões. Entendeu? Então ele vai ocupando o espaço do oxigênio
e a gente vai ficando cada vez menos com menos oxigênio, até perder a consciência, certo? E Certo. esse gás carbônico intoxicando a gente, nós vamos ficar inconscientes, o pulmão parado, sem respirar, automaticamente seu coração vai sofrer uma parada cardíaca, tá bom? Isso dura algum tempo, né? Dura alguns minutinhos, né? Sim. Então não tem um padrão exato para cada pessoa. Então tem gente que começou a engasgar agora e já começa a perder o ar, e tem gente que vai ficar engasgada ali por 1, 2 minutos até ficar inconsciente, tá bom? Tá. Essa manobra, eu fazendo em mim mesmo, estando sozinho, o que ela vai fazer? Ela vai impulsionar o meu diafragma para cima, tá? E os gases que estão parados aqui dentro dos pulmões, eles vão ser empurrados para cima para empurrar esse corpo estranho saindo pela boca. Ah, Então entendi. precisa ser uma manobra rápida e firme, tá bom? Sim. É claro que depois essa área da pessoa aqui vai ficar meio dolorida, porque ela precisa fazer isso com muita força, Ah, tá isso bom? que eu ia perguntar, tem que pôr muita força, Exatamente. né? Tem que pôr muita força. E se essa pessoa começar a ficar inconsciente, outra pessoa precisa ajudá-la, Sim. né? Então como é que essa pessoa identifica? Pelo sinal universal do engasgamento, né? A pessoa fica com a face muito avermelhada acima do normal, ou já começa a ficar roxeada, e ela precisa confirmar com essa pessoa, né? Pra ver se ela tá realmente engasgada. Aí ela vai se projetar para trás da pessoa, vai abraçar a pessoa com as duas mãos assim, ó, pela frente da barriga, né? Vai Aham. localizar o umbigo com o polegar, fecha essa mão logo acima, sobrepõe a outra e faz a mesma manobra que seria nela mesma na outra pessoa, tá bom? Essa é a Entendi. manobra de desengasgamento. Então, o que vai acontecer ali dentro do abdômen da pessoa? Uma descompressão. Então, essa descompressão que vai empurrar o ar e vai fazer com que esses gases, né, eles impulsionem o corpo estranho voltando pela boca, tá bom? Perfeito. Legal. Aí, Ah, vamos lá. Posso falar? claro. Tá, então vamos lá. É, tem pessoas que falam, olha, eu consegui desengasgar o meu fulano de tal dando uns tapas nas costas, né? Aí tem outro que fala, teve fulano de tal que se engasgou com espinha de peixe. Teve fulano de tal que se engasgou com tal coisa. Não importa o que a pessoa se engasgou, entendeu? Aham. Se ela não consegue falar, tossir e respirar, essa manobra vai salvá-lo, certo? Sim. Aí a pessoa fala, mas tal pessoa desengasgou com um tapinha nas costas, né? Com aquelas porradas nas costas, ou tapinha nas costas. Porém, quando você tem alguma coisa travada aqui dentro, e você dá uns tapas ou murro nas costas da pessoa, você não tem a garantia de que esse corpo vá realmente sair. Então ele pode tomar dois caminhos, ele pode subir ou ele pode descer. Se ele descer mais, ele vai contaminar mais os pulmões das pessoas, entendeu? Vai descer mais pela traqueia, brônquios e vai entrar dentro dos pulmões, tá bom? Aham. Então, bater nas costas das pessoas não é técnica de primeiros socorros, tá bom? E fazendo a manobra aqui no abdômen, eu tenho a garantia de que essa força fazendo para dentro e para cima, eu tenho a garantia que o corpo estranho, mesmo que não saia no primeiro momento, ele vai tomar uma direção só, que é para cima. Aí, Adriano, assim, eu entendo que a importância da gente raciocinar no momento do desespero, porque é um momento tenso. E às vezes essa Sim. batida nas costas é algo Uhum. instintivo, assim, né? Até porque não sabe, né? Às vezes acha que tá certo. Então, o raciocínio, né? Manter a calma e aí usar a técnica é importante. Daí eu acho que também a importância de testar, né? Pegar Certo. e fazer com os bonecos mesmo, né? Isso ajuda muito a gente, na hora que precisar mesmo, saber fazer, não é verdade? Exatamente. Então, não, nós temos, né? Nós temos vários manequins, né, que a gente utiliza dentro dos Sim. treinamentos, e dentre eles, nós temos um colete salva-vidas, entre aspas, né? O que é esse colete salva-vidas? É um colete simulador de engasgamento e desengasgamento ao mesmo tempo, né? É um Sim. produto comprado fora, né? Um produto americano, e ele como se fosse um balão, um colete que vem com um balão, né? E esse balão, dentro dele tem um corpo estranho. E aí você fazendo a manobra de maneira correta, esse corpo estranho ele sai, Ah, você né? consegue Então, ver. consegue ver. Nos manequins, por exemplo, como esse daqui, ó, dá uma olhada quem está aqui com a gente, ó. Ah, sim, sim. Nesse manequim, nós temos também uma simulação de engasgamento e desengasgamento, né? Porque ele já foi projetado para isso, tá bom? E nós vamos falar também daqui a pouco do bebê, das coisas que não deveriam ser feitas no desengasgamento de um bebê, na tentativa de desengasgamento, né? Aí vou explicar já já, tá?
Legal. Mas Pessoal, o falando ainda... Adriano, olha, falando, até pegando um pouco da sua fala aí, Adriano, é Uhum, importante que as pessoas saibam que nós somos parceiros, de fato, né? Tanto a Valean quanto a DEA Treinamentos, a gente está com foco de fazer as pessoas aprenderem primeiros socorros de verdade, né? Então, assim, o nome que a gente leva é a fachada, o que importa é o que nós estamos fazendo, né? Com a sociedade, os cidadãos, que é o nosso propósito. Por isso que a gente se uniu, né? Porque a gente entende que juntos a gente é mais forte e vai mais longe, né, Adriano? E eu fico feliz, né? perfeito, Por isso que nós estamos aí. Vamos, vamos que vamos. Mas vamos lá, então. exatamente. Complementa o que você estava falando. Tá. Então, essa manobra, né, que as pessoas costumam, como você falou, no desespero, né, quem não conhece a manobra, ela vai procurar outros recursos, né? E muitas das vezes esse recurso pode não dar chance da vítima sobreviver, chance da pessoa sobreviver, né? É muito comum nos treinamentos as pessoas falarem, olha, mas se eu tiver uma cadeira em casa? Ué, se você tiver uma cadeira é muito bom, você usa para sentar, né? Porque muitas das vezes aquela cadeira, ela não vai ser apropriada para você utilizar para fazer um desengasgamento, entendeu? Principalmente em cadeiras que têm rodinhas, né, cadeiras de escritório, cadeiras plásticas, né? Então elas podem causar um outro evento, um outro acidente, né? E não aquilo que você estava esperando, que é o desengasgamento. Né? Sim. Então, eu sempre falo para as pessoas, vamos utilizar que a gente tem as nossas mãos, o kit de primeiros socorros natural, que são nossas mãos, né? Então, a pessoa, ela vai só se desesperar se ela não conseguir fazer essa manobra com as mãos dela, se ela tiver uma cadeira por perto, ou se ela tiver o braço de um sofá, né, um encosto do sofá, para ela conseguir projetar o abdômen para tentar se desengasgar, entendeu? Então, nesses casos, a gente chama isso técnica de segunda escolha. E a técnica de primeira escolha realmente é essa que a gente acabou de falar, que eu vou utilizar as mãos para fazer ela, tá bom? Legal. Então agora vamos falar, né? Você tinha comentado que a gente aprende a identificar as vítimas, né? O que está acontecendo. Falamos do Sim. engasgamento, ok, aprendemos, muito bom. Agora, e quando a pessoa ela está tendo ali um infarto? O que a gente tem que Ah, fazer? tá. Deixa eu só complementar uma coisinha aqui no engasgamento, que a gente falou do engasgamento só no adulto e só num perfil de vítima, Ah, vamos né? lá. Então Então, conclua. Sim. esse perfil, vamos dizer assim, né? Qual é o perfil dessa pessoa que a gente acabou de falar? Pessoas que estão engasgadas, estão sozinhas em casa, ou então uma outra pessoa que foi ajudá-la, né? Sim. Mas existe aquela pessoa, ou aquelas pessoas, que tem um perfil aqui na região do abdômen, que eu não vou poder apertar e que eu não vou conseguir apertar, certo? Eu ia até Primeiro, falar, e eu os não... gordinhos, né? Como é que fica, né? Exatamente. A primeira pessoa que eu não devo apertar o abdômen dela é aquela pessoa que está grávida, né? Ah, Então eu não vou fazer verdade. essa manobra aqui no abdômen, né? Então eu vou partir para o centro do tórax da pessoa. Então eu vou me projetar para trás da vítima, né? E vou localizar o centro do tórax dela. E agora as compressões, elas não são mais dessa maneira, com essa volta para cima. Ela é apenas puxando para trás. Puxa para trás, Ah, tá. certo? Faz assim. Então essa é a manobra correta na pessoa que está grávida ou naquela pessoa que eu simplesmente, ela não precisa nem ser obesa. Eu não consigo fechar minhas mãos Laçar. para... exatamente, não consigo laçar o abdômen dela. Exato. Não precisa ser obesa. De repente é uma mulher e tá com um homem que o homem é grande, né? E às vezes ela não consegue Exatamente. enlaçar ele, né? Isto. Então, Sim. simplesmente aquela pessoa que não consegue abraçar aquela pessoa no Sim. abdômen. Então, ela vai partir Perfeito. para o centro do tórax, tá bom? Então, no centro Entendi. do tórax, ela vai fazer essa manobra também. Mas As sempre pessoas ela falam, "Ah, tem mas que ir por quantas?" detrás dele, da pessoa, né? Sim, Faz assim e vai fazer o movimento, né? isso. No meio aqui, ó, no centro das Bem no mamas, meio. tá bom? É, Bem no sim. meio. A gente fala que é bem nessa região aqui onde tem o osso chamado externo, tá? Bem no meio aqui do externo, tá bom? Então, Ah, fica entre as mamas, tá bom? sim, sim, sim. Onde, se você quiser localizar seu externo aí, você coloca a mão aqui entre as suas mamas, né? E vai ter uma região Sim. dura, óssea, né? Se você colocar Aham. a mão mais para baixo, ela vai ficando mais flácida, mais mole. Então, eu não posso apertar Ah, aqui. Então, tem que apertar na região, entre bem no meio das mamas, tá? então Onde é tem esse aqui, né, osso. Adriano? Ó, Exatamente. Exatamente. No aqui tá centro das mamas. durinho. Aí eu faço Exatamente. assim e vou puxar. Eu não Puxa para preciso. trás. Eu só puxo pra trás, né? Só que tem que ter Nesse força, hein, caso, sim. gente? Nossa, tem que ter força pra Não, fazer isso, né? Não precisa? na verdade, não precisa de muita força, não. É Tá? só realmente pressionar. Isto. E vamos dizer assim, ó, que a pessoa que está tentando salvar a outra,
se tiver descompatibilidade de altura, ela pode pedir para essa pessoa, para a vítima, se ajoelhar no chão. Entendeu? Ah, tá. Por Entendi. exemplo, uma criança, uma pessoa com perfil de anão, entendeu? Uma pessoa adulta com Entendi. perfil de anão. Então ela vai sempre utilizar da inteligência, né, do Ok. socorrista, vamos dizer assim, e de acordo com o perfil da vítima que ela vai salvar, Legal. Bacana. tá bom? Então, em É, grávidas e pessoas que eu não consigo abraçar, eu vou usar aqui no meio do, na bem região do no tórax. tórax. Ok. Isso, bem no meio do tórax, tá E a bom? criança? Então, a criança, eu vou para fazer a mesma manobra, só que eu me ajoelho no chão e vou igualar mais ou menos o tamanho dela. E eu Ah, vou fazer a tá. manobra no abdômen também, tá bom? Ok. Eu só vou fazendo a manobra no tórax de uma criança se eu não conseguir fechar minhas mãos também lá. Não conseguir laçar o abdômen dela, tá bom? Perfeito. Ou se for uma pessoa de perfil anão, né? No caso do sexo feminino, grávida, né? Uma anãzinha grávida, tá? Então aí a gente vai Sim. partir também para o centro do tórax dessa pessoa, tá bom? E aí, quando essa criança for de colo, quando essa pessoa for de colo, que a gente não chama mais de criança, né? É bebê ou recém-nascido, que a gente está falando dessa pessoa aqui, ó, Sim. né? Que Esse vai perfil de até uns pessoa que é de dois colo, anos? na verdade, ela vai até a idade que não anda, até o momento que ela é de colo. Então, quando começa a andar, a gente Ah, já, já, tá? Quando já, começa a já. andar, já é criança, Tá. tá bom? Quando é de Beleza. colo, a gente chama de bebê. E no Tá. perfil do bebê, para menos de 28 dias de idade, é chamado de recém-nascido, Tá. tá bom? Tá bom. Então, ó, primeiro vamos falar que a gente tinha falado do que fazer e do que não fazer, né? Então, Sim. do que não fazer e do que fazer no adulto e na criança, a gente já sabe. Sim. Então, Ok. falando do bebê, vamos primeiro falar do que a gente não deve fazer, tá bom? O Tá que bom. não é, o que não é procedimento de primeiros socorros. Jogar ele para cima e balançar, não é indicado, tá bom? No desespero as pessoas fazem isso. Apertar aqui a barriga desse jeito também não é. Colocar a sua boca e sugar também não é procedimento de primeiros socorros, tá? Aí tem gente que fala, ah, mas comigo deu certo. Ah, com o fluxo fulano deu certo. Com o cicrano deu certo. Pode ter dado certo, mas se der errado, você vai se arrepender pro resto da vida. Por quê? Porque imagina o tamanho dos pulmões dessa pessoa aqui, ó, Pequenininhos. né? Muito pequeno. Quando você suga a boca dele, o que acontece aqui dentro dos pulmões? Você vai sugar também o ar que está lá dentro. Ah. E o que pode acontecer é os pulmões deles se fecharem e grudarem um no outro. E Ah, aí nós temos um grande problema. é? Porque eles são muito pequenos e muito próximos, né? Então a gente chama isso de atelectasia. Então, se ocorrer uma atelectasia, aí você não consegue salvar de jeito nenhum. Por quê? Ele Nossa. pode ter desengasgado, mas os pulmões eles se colam, se grudam. E aí você não consegue ter mais a expansão desses pulmões, a pessoa não consegue mais respirar, Ô, tá bom? Adriano, mas isso é porque a gente suga com muita força? Porque, ó, a Gisele tá falando aqui, Exatamente. ó, que ela fez Uhum. isso. Eu fiz isso, Então, coloquei a boca pra sugar. exatamente. Quando isso acontece, você está correndo vários riscos, entendeu? Foi o que eu disse. Em alguns casos pode dar certo, mas o risco que você está correndo é muito grande. Por quê? Porque além de você correr esse risco de causar essa grudar os dois pulmões do bebê, você também tem um outro grande problema, né? Quando você suga, você deixa sua via aérea aberta, então sua traqueia fica aberta, que vai levar ar para os seus pulmões, e aquilo que está dentro do bebê, da boca do bebê, pode entrar para os seus pulmões. Aí Ah, você se torna uma vítima também. Então, quer dizer, são riscos que a gente não deve, a partir de hoje, né, que o pessoal está sabendo aí, não deve correr, né? Então, existe uma técnica correta para isso, que né? Para desengasgar o provavelmente, bebê. né, Adriano, isso tudo aí é fruto de estudos, de casos que ocorreram, né? Então, isso que o Adriano está Sim, falando, gente, é muito importante a gente tomar como um aprendizado mesmo, né? Porque aqui a gente está falando de uma forma bem simples, né, Adriano, para o povo entender e tudo, mas é tão importante, né? uhum, Porque senão ó, a gente acha que está salvando e na verdade a gente não está, né? é. Então vejam bem, agora nós vamos falar da técnica correta para desengasgar esse perfil de pessoa aqui, tá bom? Que é de colo. Não importa a idade. Ah, tem 2 meses, 3 meses, 10 dias, 5 dias. Não importa. É de colo, então começou a ficar todo arroxeado, ele não tem reação nenhuma, né? Aliás, ele tem reação ainda, né? Quer dizer que está com os olhos abertos, mas não consegue chorar, não consegue falar e nem tossir, nem respirar, tá bom? Então ele tem Aham. reação, tá? Tem alguma atividade ainda, né? Sim, Entendeu? Mas ele pode sim. estar totalmente avermelhado ou arroxeado.
tá Sim. bom? Então o que que a gente vai fazer, ó? Nós vamos fazer um Vzinho aqui, ó. Um Vzinho para não colocar o dedo no nariz, na boca nem nos olhos. Então protege as bochechas. Eu vou colocar ele aqui no meu antebraço, ó. Colocar ele no meu antebraço. Dá pra ver aqui, ó. Sim. A cabeça dele tem Dá. que ficar mais baixa que o corpo. E nessa região das costas aqui, ó. No centro das costas, eu vou dar 5 golpes com essa parte da mão, ó. Então eu bato 5 vezes. Apoio a mão aqui na cabeça dele, ó. E viro no antebraço, no outro antebraço. E verifico aqui, ó, na boca dele, se tem alguma coisa visível e alcançável. O que que é isso? Se eu ver e perceber que eu consigo colocar a mão para retirar, eu já posso retirar, que aí o bebê Sim. começa a chorar, tudo mais, né? Ele vai começar a ficar aliviado e vai conseguir respirar, tá bom? Mas se eu não conseguir retirar esse corpo estranho, então eu nem ponho a mão. E o que que eu faço? Eu venho aqui no centro do tórax dele, ó, bem aqui no centro do tórax, e faço 5 compressões. O que acontece? Naquela batida inicial, naquelas 5 primeiros golpes, se o corpo estranho não saiu, ele pode sair nessas 5 compressões, tá Sim. bom? E se Sim. não saiu também, eu faço o mesmo procedimento novamente. Sim. 5 batidas nas costas, viro e faço 5 compressões. Ah, sim. Tá, vamos lá. Eu, particularmente, já salvei um recém-nascido de 7 dias. 7 dias. Como é que foi, Na Adriano? terceira Conta pra batida, nós. vamos lá. Eu tava em casa, assistindo televisão, e minha irmã, ela tava voltando da academia, né? E aí, quando ela abriu a porta, eu ouvi um murmúrio, sabe? Sabe aquela coisa, vizinho falando, um monte de gente falando? E aí, eu nem dei bola, né? Aí continuei assistindo TV, aí ela ficou lá, né, na porta e tal, né? Aí eu só ouvi aquela palavra, alguém tá engasgado, alguma coisa assim, engasgado, né? Aí no que eu vi essa palavra, no que eu vi isso, já saí na porta, entendeu? Aí Entendi. eu entrei na casa da vizinha que estava aberta, né? A porta já estava aberta, eu entrei lá. Olha só. Entrei na casa da vizinha que estava aberta, lá o pessoal já desesperado, todo mundo gritando. Aí eu já peguei o recém-nascido da mão dela, né? Já virei, no que eu dei, no terceiro tapinha, já saiu. Era leite. Não era leite. O que que é? Era secreção nasal. Era secreção nasal. Ah, tava gripadinho. Na verdade, não. Ele estava com pneumonia, bronquiectasia e bronquite. Eita. Então, essa secreção, ela se formou e ficou muito densa, entendeu? E aí o que aconteceu? Conforme ele foi respirar, entrou, mas ele não foi para o estômago dele, foi para as vias aéreas. Ele queria entrar dentro dos pulmões. Ah, E ele já estava roxo. E ele já estava roxo já, 7 dias ele entendeu? tinha? 7 dias. Ô, E dó, aí, já com conforme eu sete bati nas dias com costas dele, pneumonia. é, conforme eu bati nas costas dele no terceiro tapinha, no terceiro golpezinho, né? Ele já aliviou, aí a gente já tirou aquela secreção do nariz dele da boca, né? Limpamos, e depois eu acompanhei eles até o hospital, tudo, né? Tudo Sim. certinho. Mas graças a Deus ele tá vivo até hoje, hein? É, você sabe que essa técnica aí de desengasgar bebê, eu usei Uhum, muito, né? Porque as minhas filhas amamentaram muito, elas tiveram o amamentamento, o aleitamento exclusivo até o sexto mês e depois até 2 anos. E ainda teve quem mamou até os 4, porque eu engravidei de novo. Ela, mamãe, eu falei, ó, agora a mamãe tá grávida, vou esperar um pouquinho, né? Porque dá uma gastura, assim, né? Tem que dar de mamar grávida, sabe? Mas foi uhum, impressionante. A hora que nasceu a Clara, a Laura pegou no colo ela, assim, ela falou, ah, minha irmãzinha, tal, me entregou. uhum, Pra mim não, pra minha mãe. E falou assim, mamãe, agora eu posso tomar TT? No dia da maternidade. uhum. Aí ela mamou mais um Olha só, tempo ainda, sabe? Mamaram as duas, entendo. né? Isso é muito E, comum. e a pequena, assim, todas elas, eu sempre fiz desse jeito que você explicou. Eu sempre coloquei Uhum, a cabeça mais para baixo e batia assim, né? Com essa partezinha aqui, né? E aí sempre resolveu, né? Porque era leite, era uma coisa mais, era um leve, né? Como você disse, uhum, um engasgamento leve, né? Se você, eu já percebia na hora e já não foi tantas vezes também, né? Porque em uhum, geral mamaram bem, né? Não, uhum. neném que fica engasgando toda hora, nem quer mamar toda hora, né? E aí, É verdade. as minhas não. Mas muito boa essa explicação aí, Adriano.
Até se o pessoal quiser comentar, se eles também já passaram por isso, fiquem à vontade. Mas beleza, então agora vamos Certo. partir para a questão do infarto. O que que a gente faz? Então, no infarto é assim, né? Muita gente, ela ignora o infarto, né? E o infarto ele não pode ser ignorado de maneira nenhuma, né? Porque nós temos dois tipos de infarto. Os infartos que não são fulminantes e os infartos fulminantes, Sim. né? Então, para a gente entender o que é um infarto, é assim, né? O nosso coração, ele trabalha com a alimentação de oxigênio para o nosso corpo, oxigênio e nutrientes, né? E ele também tem uma vascularização nele que é do próprio coração. Então, são as artérias coronarianas que levam esse sangue oxigenado para o próprio coração, entendeu? Então, de acordo com o estilo de vida da pessoa, de acordo com os fatores genéticos e etc., o que vai acontecendo, né? Ao longo do tempo, essas artérias, elas podem acumular gordura, né? Acumular gordura ou podem acumular um fator de coágulo, né? Então esse coágulo ou essa gordura, elas vão impedindo, de acordo com o tempo, né? Elas vão impedindo a passagem do sangue, né? Então, quando isso fica muito acentuado, que aquela região, depois do evento, né? Vamos supor, tem um vaso sanguíneo mais ou menos aqui, e aquela parte de baixo do coração não está mais recebendo oxigênio e nutrientes, certo? Então, Certo. a passagem do sangue aqui, ela vai ficando dificultosa, né? Então, o sangue não vai chegando direito nessa área aqui, tá? Então, o que vai acontecendo com essa área? Ela vai, tecnicamente, não tendo o suprimento de oxigênio e de nutrientes, e a tendência dessa área é morrer. Só que isso é um processo que vai levar anos, anos e anos, né? Aham. E aí, quando a passagem do sangue ela fica mais estreita, a pessoa começa a sentir dores no peito, né? A dor clássica, né? Dor no peito, que essa dor ela pode se irradiar para a mandíbula, geralmente para o braço esquerdo, para as costas, pode se desenvolver uma azia, uma náusea, um vômito, uma sudorese que a pessoa tem mesmo parada, dificuldade para andar, dificuldade para respirar. Então, tudo isso são sintomas de infarto, tá bom? Pode acontecer eles todos conjugados ou podem acontecer isolados, né? Então, cada pessoa é diferente da outra. Então, ela vai sentir uma coisa que ela pode imaginar. Ah, é só uma aziazinha, uma queimação no estômago? Ah, não é nada, vou tomar um antiácido e fico aí, Sim. né? E isso, o tempo vai passando, né? O tempo vai passando, o tempo vai passando. E o que acontece com aquela azia? O que acontece com aquele evento no coração, né? Ele vai começando a ficar cada vez pior, a passagem do sangue vai ficando cada vez mais dificultosa, até o momento que ela pode fechar. Quando ela fechar totalmente, é o momento que a pessoa apaga, que ela vai ao chão. E é aí que a gente chama de infarto fulminante. Então, o fulminar é simplesmente a pessoa apagar, ficar inconsciente. Então, ela fulminou. Por quê? O infarto dele antes, ela não tinha fulminado. Então, ela, tipo assim, é o nosso corpo avisando que tem alguma coisa errada, Aham. né? Então, se você está com esses sintomas que eu acabei de falar e você não ignorar, você pode ir ao hospital. Aí, chegando no hospital, o médico vai fazer um exame muito barato, que é o eletrocardiograma, né? Então, Sim. no eletrocardiograma, ele vai perceber naquelas ondas lá o que está errado e depois ele vai pedir outros exames para confirmar, né? Então, exames de sangue, etc, né? Sim. E aí ele pode descobrir nesses exames até quanto tempo faz que você está infartando em casa, E não sabia. entendeu? Nossa E você não Senhora. sabia, você achou que era uma simples azia, achou que era aquela dificuldade para andar e para respirar era normal, era uma suspeita de uma doença pulmonar, né? Era só um resfriado, ou então aquele esforço a mais que você estava fazendo também era por conta de uma dor muscular, entendeu? Então, esses sintomas eles não podem ser ignorados, entendeu? Sim. Então, essa pessoa que não ignorou os sintomas e foi ao hospital, aí ela vai fazer um tratamento, certo? Sim. Esse tratamento ele pode ser medicamentoso ou cirúrgico. Quem vai decidir isso é o médico que vai atender essa pessoa, né? Mas é aquela pessoa que ela ignorou os sintomas, ou então tomou um remedinho, né? Tomou uma S, tomou qualquer remédio lá para dor e ficou em casa, o que acontece com ela, né? Ao passar do tempo, a passagem desse sangue ela vai ficando cada vez pior e aí ela pode fulminar. Aí ela tem um ataque fulminante. Então ela ficou apagada, né? Sim. Quais são as possibilidades dessa pessoa sobreviver? A chance dessa pessoa sobreviver, ela é muito pequena. É. Por quê? Porque nós não temos no nosso país a cultura de as pessoas saberem o que fazer nesse momento, né? Sim. Então a pessoa Sim. foi encontrada no chão, desacordada, perdão, desacordada, e não está respirando, está toda roxa, então as pessoas já se desesperam,
já vão ligar direto para o serviço de saúde e às vezes nem sabe qual o número, né? Verdade. Ou tentam fazer alguma coisa que não vai ser legal, né? Então tentam fazer manobras que não são pertinentes àquele assunto, né? Então o que a gente deve fazer em relação a isso? Nós devemos ligar para o serviço de saúde, que é 192, né? No nosso país é 192, que é o SAMU. E o SAMU, ele vai te dar condições, ele vai te falar, né? Quais são as suas atitudes de primeiros socorros ali. Então eles vão falar, olha, a pessoa não está respirando, não, está toda roxa, tá. Então você vai abrir a roupa da vítima, vai entrelaçar seus dedos, colocar sua mão no centro do tórax da vítima e vai começar a apertar para baixo com força, tá bom? Só que ela não pode estar deitada em cima de uma cama, nem no sofá, nem no banco de carro. Então só posso fazer compressões torácicas em pessoas que estão deitadas em plataformas rígidas, né? E aí, exatamente. E aí você tem um tempo correto para fazer essas compressões, né? O número de compressões corretas, a profundidade correta, né? Então tudo isso vai levar a pessoa a ter o quê? Uma condição melhor de sobrevida. O que é isso? Lembra o SAMU? Sim. Eles estão deslocando uma ambulância para sua casa, né, por conta desse evento. Aí, conforme você vai fazendo o sangue dessa pessoa circular, né, ele vai continuar alimentando minimamente os órgãos, né, o próprio coração, o cérebro e o resto do corpo, com aquele oxigênio ainda residual que a pessoa ainda tem um pouquinho, mesmo que o coração esteja parado, mesmo que os pulmões ainda estejam parados, né? Então, a atitude das pessoas de fazerem compressões de imediato é primordial para uma vítima de parada cardiorrespiratória. Primordial. Então, é ela que está fazendo a manutenção do corpo da vítima enquanto o SAMU não chega. Então, na verdade, né, Adriano, quando a pessoa estiver ali com esses sintomas de infarto, né, e ela caiu, por exemplo, à sua frente, então a gente tem que fazer essas compressões, não é para ela voltar, né, é para que... Nem sempre. Entendi. É para que a gente diminua as sequelas que porventura ela possa ter, mas enquanto isso tem que chamar o socorro, né, especializado. Tem que chamar o socorro. Aí vai fazendo essas compressões. Olha que interessante, eu não sabia disso, né, que é para fazer essa manutenção. Eu tô ali pensando que eu tô querendo que a pessoa volte, né? Nem sempre vai acontecer. É muito raro uma pessoa voltar de uma parada cardiorrespiratória provocada por um infarto, né? Que essa pessoa fulminou, voltar nas suas mãos. Por quê? Porque quem pode, com mais probabilidade e com grau maior de acerto fazer isso, é um aparelho chamado desfibrilador. É o DEA. Sim. Desfibrilador externo automático, né? Olha, você sabe que o Sérgio está comentando aqui, né, que todo ser humano, né, só por curiosidade do assunto já deveria saber, né, a questão de fazer os primeiros socorros, né? E a Gisele, ela pergunta assim, e o ataque fulminante, ele tem idade para acontecer? Olha, é assim, né? O ataque fulminante é aquilo que eu disse, né? Então, vamos lá. Vamos supor que uma pessoa ela tem um problema de coagulação sanguínea, certo? Certo. Então, o número de plaquetas dela é mais alterado, ela é para mais, né? Então, o que acontece? Essa pessoa, independente da idade dela, ela vai ter uma formação de microcoágulos. Dá para entender isso? Sim. Então, essa formação de microcoágulos, em qualquer momento da vida dela, ela pode parar em qualquer órgão. Seja ele nos pulmões, seja no cérebro, seja no coração. Se parar nos pulmões, é embolia pulmonar. Se parar no coração, é infarto. Se parar no cérebro, é um derrame, né? Tá. Entendeu? Então, independente da idade da pessoa, ela pode sofrer. O aneurisma é esse quando para no cérebro também, ou Adriano? Não. Esse infarto cerebral, que nós chamamos de infarto cerebral, ele é um tipo de derrame. Tá? Então, quando a gente fala de derrame, as pessoas falam, derrame é quando derrama sangue dentro da cabeça da pessoa. Não é só isso, entendeu? Esse é um tipo de derrame, é chamado de derrame hemorrágico, né? Então, é acidente vascular hemorrágico, tá bom? E o que é o acidente vascular isquêmico, né? Lembra daquela veia que está entupindo o coração? Sim. Está entupindo a passagem do sangue do coração? Se acontecer isso no cérebro, também é um infarto cerebral. É o que nós chamamos de acidente vascular isquêmico. Tá. Entendi. Tá bom? Sim. Agora vamos lá. O que é um aneurisma, né? Aneurisma é que eu sempre digo, você pega assim, ó, um fiozinho ou uma bexiguinha, né? E você tenta encher essa bexiguinha. Aquelas bexiguinhas de palhaço, sabe? Fininha. Sei, fininha, sim.
vamos supor que em algum lugar dessa bexiguinha, ela tem um defeito de fábrica. Então ela forma uma bolinha, sabe? Ah, sim. Sabe essa bolinha? Essa bolinha no nosso vaso sanguíneo, lá dentro do cérebro, é o aneurisma, Ah, tá. Entendi. tá? Então vamos lá. Tem pessoas que morrem por outros motivos na vida, não daquele problema do aneurisma. Morrem por outros problemas. Então quer dizer que a pessoa pode nascer com aneurisma, ela pode desenvolver o aneurisma e não morrer do aneurisma. Sim. Ela só vai morrer do aneurisma quando aquela bolinha ela estourar. Por algum motivo ela estoura. Sim. Aí sim, vai derramar muito sangue dentro do cérebro, ela pode vir a morrer por conta disso. Tá? Então isso é um Entendi. aneurisma. Olha só, o Sérgio está comentando aqui, ó, perdi um amigo irmão aos 29 anos, atleta, estudante de medicina e sem precedentes anteriores de problemas cardíacos. Foi fulminante. Você Fulminante, sabe que né? eu ia compartilhar aqui com o pessoal, viu, Sérgio, com você também, Adriano. Nós também perdemos alguém no nosso grupo lá do BNI, que é o Pedro Perrussi, que era um cara fantástico, maravilhoso, assim. Ele foi para a Uhum, reunião, estava bem, de repente ele foi ao banheiro. Aí quando ele voltou, ele já voltou meio pálido, né? E aí uhum. a pessoa que estava perto dele falou assim, ô Pedro, você tá bem, né? É, Aí ele falou assim, olha, não tô muito bem não, tô sentindo um negócio estranho, né? Mas aí a, Uhum. a, a Claudinha olhou para ele porque ele tava muito diferente, né? E ela falou Muito assim, mas pálido. você não quer ir pro hospital? Aí ele, você faz a gentileza de me levar? Aí Olha que ela, bom. ela saiu com ele, a sorte que o carro dela tava lá fora, porque era um carro, era um estacionamento pequeno, né? Então, como um grupo ficava lá até as 9, o pessoal colocava os carros tudo um lado do outro, né? E o dela tava lá fora e ela foi. Partiu de São Bernardo, ali da Pereira Barreto, foi pro hospital, né? E no caminho ela falando tosse, 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 né? Mas ninguém tinha achado ainda que era um infarto, sabe? Né? Uhum. E Sei. aí, quando chegou lá, era infarto mesmo, né? Ainda deu tempo da esposa dele chegar para vê-lo, conversaram. Aí ele entrou para fazer mais exames. Nisso que ele entrou para fazer Certo. mais exames, teve mais paradas cardíacas. E aí ele não resistiu, veio a falecer naquele dia, né? E assim, Entendi. né? Foi realmente chocante. É que nem o Sérgio fala, é muito triste, porque a pessoa tá ali do nosso lado, né? Tudo É bem, verdade. não tá, Uhum. assim, a nossa vista, né, o nosso olhar, tá tudo bem, mas não tava, né? Sim. Então, na verdade é assim, né? Enquanto essa pessoa está esbranquiçada, com aqueles sinais e sintomas que a gente já falou sobre o infarto, né? Sim, A gente não tem muito o que fazer. É transportar essa pessoa direto para o hospital, certo? sim, A foi o que gente a só gente tem o fez que lá, fazer na né? cena, exatamente. E o É. ideal é não fazer essa pessoa andar, né? Não pode, eu não posso levar essa pessoa andando, né, para o carro, entendeu? Então, o ideal seria colocar ela numa cadeira de rodas, né? Fazer uma cadeirinha e transportar ela no colo, né? Então, seriam atitudes para a pessoa não fazer esforço, tá Ah, bom? Então, isso, ela não deve isso fazer não foi esforço. feito. Acho que ninguém nem sabia que era um infarto aquilo É, que ele estava tendo. Você vê? en- Daí a então, importância da gente saber. Daí a aham, importância de ter conhecimento, né? Porque às sim. vezes é uma coisa, é um detalhe assim que faz a diferença, não é? Mas a pessoa vai falar, mas por que não pode fazer a pessoa andar? Porque o mínimo de esforço que ela fizer, né, o coração a gente já está trabalhando com uma carga muito alta, né? Então está trabalhando com muita dificuldade, né? Então o oxigênio que ele está consumindo ali já está pouco para ele, né? Então se eu faço essa pessoa andar, esse esforço que ela está fazendo pode ser o suficiente para ela fulminar, para ela apagar, entendeu? Entendi. Então se ela apagar Nossa. na cena, se ela fulminar na cena, quem vai ajudar ela ali? É. Quem conseguir fazer a manutenção da vítima, quem conseguir chegar com desfibrilador rápido, quem chegar com um serviço avançado de saúde rápido, né? Para colocar drogas na veia da vítima, utilizar outro equipamento que é o cardioversor, entubar essa vítima, para ela ter mais chances de sobrevivência. Mas a partir do momento que ela fulminou, aí as chances dela diminuem bastante, tá? Então, o que eu sempre digo é para as pessoas não ignorarem os sintomas e procurar um serviço de atendimento médico, independente do sintoma, Sim. Pois né? é, né? Muito importante. É o que o Sérgio está falando aqui, que essa live está muito importante. Deu parabéns aí, Adriano. Esse aí é para você, viu? Obrigado. Especialmente com conteúdo riquíssimo que você está trazendo aí para a gente. Valeu, não por É, isso. eu falo, né? A gente está trabalhando forte aí, a Valian é uma empresa que está aberta, a DEA também está aberta para levar esse conhecimento para todas as pessoas, né? Isso é uma coisa muito importante mesmo. Por isso que a gente trouxe esse tema.
né? Eu acho que, Aham. principalmente nos trabalhos, acontecem muitas situações dessas que a gente precisa saber o que fazer e o que não fazer também, que foi o que você comentou, né, Adriano? Exatamente. E voltando a falar no que não fazer, eu vou falar de uma coisa muito clássica, que você vai ficar de boca aberta, entendeu? Que as pessoas costumam fazer dentro de casa, em situações diversas, e que não deveriam fazer, achando que vão ajudar a vítima, mas podem piorar e muito o quadro, e até, inclusive, levar essa pessoa a óbito. Vou falar já já, tá bom? Mas antes de falar disso, eu queria complementar o que você acabou de dizer sobre a nossa parceria, de levar esse treinamento para onde as pessoas quiserem. Eu vou em qualquer estado do Brasil, né? Eu vou em qualquer lugar. E as pessoas estão me convidando cada vez mais preocupadas com as questões de primeiros socorros, né? Eu acabei de fazer outro dia atrás um treinamento para duas pessoas, para um casal. Eles acabaram de ter um bebê, né? Olha, E eles ficaram preocupados com a situação de, e se no bebê acontecer isso, se acontecer aquilo, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, se ele engasgar, se ele desmaiar, se ele tiver uma convulsão, né? O que que eu faço? Se ele tiver uma parada cardiorrespiratória. Aí eles me convidaram, me contrataram para dar esse treinamento para eles, para duas pessoas num condomínio, né? gente, Então, olha, onde as pessoas quiserem, isso é muito em importante, qualquer né? ambiente. Você sabe que hoje em dia, né, a gente tem muito condomínios, né? Então, se você mora Uhum. em um, pede fala com o síndico, pergunta se quem quer ter, e aí, ó, a Adriana está aí disponível para poder ir Então, aplicar esse treinamento aí para todos vocês. e essa não é a primeira vez, eu já fui em vários condomínios, né, onde o pessoal monta a brigada deles, né, porque tem muito idosos, né, tem muitas crianças, e Verdade. até você chama a ambulância, muitas das vezes, essa ambulância vai chegar, mas como é que tá a vítima? Sim, Às vezes a chance dessa pessoa diminui bastante, porque simplesmente as pessoas que estavam por perto não sabiam fazer nada, né? Ou se sim. souberam fazer alguma coisa, era alguma coisa que não trouxe benefício para a vítima, Olha, a entendeu? Sara aqui está perguntando, que eu acho que na verdade é o Altair, né? Porque eu tô vendo que Aham, a Sara é minha filha que tá aqui do lado, eu acho que ela tá vendo pela aham. conta dela. Ele falou para você falar um pouco mais sobre as compressões. É o Sobre as Altair, ó. compressões, É o Altair mesmo, ele falou aqui. Sobre as compressões. eu, Provavelmente, Adriano, porque você comentou, né, na questão do infarto, para a gente ir fazendo a manobra de compressão. Fala um pouco mais sobre. Porque tem gente. Tem a questão da compressão e tem a questão de colocar o ar para a pessoa. Isso existe ainda? ah, vamos lá, vamos lá. Falando sobre as compressões cardíacas, vamos lá. Primeiro você precisa saber qual é o intuito disso, né? Lembra que eu falei para você? O intuito de fazer as compressões é realmente fazer com que a pessoa volte, né? Mas como não é uma garantia de sucesso, o que que vai acontecer? Eu preciso fazer com que o sangue da pessoa ele circule no corpo dela, no corpo inteiro. Fazer o trabalho nas nossas mãos que o coração não consegue mais fazer por si próprio, certo? Certo. Então, quando eu faço as compressões, eu também estou gerando vários benefícios para a vítima, tá? Tá. Então, olha só, independente do fator que levou a pessoa à parada cardiorrespiratória, que pode ser um infarto, pode ser uma doença respiratória, um afogamento, né? Um engasgamento, pode ser qualquer outro fator, a não ser que o coração tiver recebido um dano estrutural direto nele, por exemplo, um tiro, uma facada direto no coração, o que, que acontece com o coração que está batendo, né? E ele sofre um evento. O evento é assim, ó. O coração está batendo e de repente ele começa a fazer isso aqui, ó. Ele começa a fibrilar, né? Então, essa fibrilação, ela vai durar pouco tempo. Ela dura em torno de 3 a 5 minutos, até o coração parar totalmente, Ah, né? tá. Então é comum você chegar numa cena que essa pessoa esteja que o coração esteja nesse estágio e ela está com o corpo todo tremendo, parecendo uma convulsão, né? Ah, tá. Só que na convulsão a pessoa não fica totalmente roxa, né? E na parada cardiorrespiratória, sim, ela fica totalmente roxa, né? Então o sangue não está conseguindo sair e nem entrar mais dentro do coração dessa pessoa, Sim. né? Então, com esse coração fibrilando, o que acontece? Eu preciso chegar com um desfibrilador para o coração ser resetado. O que que é isso? O coração nesse estágio aqui, ó, eu colocar dois eletrodos no tórax da vítima do desfibrilador, o que que vai acontecer? Ele vai pedir para disparar um choque, vai identificar esse ritmo cardíaco, pede para disparar um choque, e aquela bagunça que está acontecendo, aquela bagunça elétrica, vai ser parada. E depois o coração volta a bater normalmente.
tá? Então esse é o intuito do desfibrilador externo automático, do DEA, Que tá? qualquer pessoa pode usar, que é Mas diferente do que o médico usa, é do isso que você cardioversor. disse. Que é o Tá. cardioversor. Aquele aparelho é o cardioversor, que ele pega assim duas pastas, tem dois botões, que aperta. Aquilo é Sim, diferente, tá? Então deixa para o tá. médico utilizar aquilo lá. Nem vamos falar sobre ele, tá bom? Só para as Ok. pessoas saberem diferenciar, tá? Que o desfibrilador, ele é externo e automático. Então qualquer pessoa pode utilizar. Quando você aperta o botão dele de ligar, ele fala contigo o que ele quer. Então ele vai falar Ok. assim: abra a roupa do paciente, expõe o tórax do paciente, né? Coloque os eletrodos do DEA no tórax da vítima, para ele ler o coração da pessoa e saber qual é o evento que está lá dentro. Se o Tá. evento que estiver lá dentro é a fibrilação, ele vai falar que o choque é indicado, tá bom? Aí ele vai pedir para você disparar esse choque, tá? Ah, ele lê o que É, está acontecendo lá dentro. Olha que bacana. é como se fosse um eletrocardiograma e ele vai identificar um problema. Ele só Sim. identifica o problema se o coração estiver fibrilando. Aí ele Então, vai falar, se. olha, o coração está fibrilando, que bom. Vamos dar um choque nessa vítima para fazer uma terapia Ah, nela? Aí entendi. beleza, Então, se ele tá não bom? Isso falar, se ele falar para não fazer, não é para fazer, porque não foi não é para fazer. identificado que era esse o problema. Esse é o problema, exatamente. Então ele nem carrega o choque dentro dele. Então o choque não fica preparado dentro do DEA, tá? Tá, Então ele só vai carregar o choque se o choque for indicado. E o choque só é indicado se o coração estiver fibrilando, entendi. tá bom? Perfeito. Então vamos lá. Se eu não tiver o desfibrilador na cena, o que eu vou fazer na vítima? Apenas compressões Compressões. cardíacas, certo? Então qual é o meu intuito? O meu intuito é de apertar o tórax da vítima aqui, ó, na parte de cima das costelas, entre as costelas e a parte da coluna vertebral, para Tá, espremer o coração, literalmente, fazer com que aquele sangue saia de lá de dentro e depois retorne, tá bom? sim, Então, em bebês, eu tenho que ter uma profundidade de aproximadamente 4 centímetros, bebês recém-nascidos, certo? sim. Em crianças, em torno de 5 centímetros, e no adulto, em torno de 5 a 6 centímetros, não passando de 6 centímetros, tá? Porque senão a força que eu vou imprimir ali é muito forte, tá Tá, bom? entendi. Mas as pessoas vão perguntar, mas como é que a gente sabe isso? Vou colocar uma régua na vítima na hora? Não. É para isso que as pessoas têm que fazer um treinamento. Por quê? Pois é. Porque ela vai sentir a sensibilidade em todos os manequins que nós temos para desenvolver essas atividades, certo? E aí ela vai entender que a força de compressão que ela coloca no manequim é uma no manequim bebê. Na criança é outra força e no adulto é outra força, tá? Sim, E outra, quando a gente faz uma força de compressão no tórax de uma vítima, o nosso tórax ele tem força de pressão positiva. O que, que é isso? Quando eu empurro para baixo, automaticamente minhas mãos são jogadas para cima. Entendeu? Então ela precisa entender que nesse momento que as mãos delas estão sendo jogadas para cima, é onde ela tem que parar. Então ela vai lá embaixo e volta, vai lá embaixo e volta, tá bom? ah, tá. Dá para entender isso? Então, ela precisa fazer isso com uma força, ela precisa descomprimir o tórax da vítima, para o coração encher de sangue novamente, para na próxima compressão ela comprimir e aquele sangue sair, tá Sim. bom? Ela tem que ter uma velocidade de 100 a 120 compressões por minuto. O que significa isso? Que a cada segundo eu preciso fazer em torno de 2 compressões. A cada segundo. Então é rápido o negócio. Tem que ser rápido, tem que ser rápido, tá? Então no treinamento a pessoa ela sente isso porque ela vai fazer uma prática disso, né? Ela vai entender porque ela vai pôr a mão nos manequins, entendeu? Então fica até mais fácil de gravar isso, né? Sim, sim. O que eu digo é que o nosso cérebro ele é seletivo, né? Então, uma vez que você pratica alguma coisa de maneira, né, de maneira educativa, a pessoa fala, ah, mas eu não vou usar isso daqui 6 meses, daqui 8 meses, daqui 1 ano, eu não vou lembrar mesmo. É claro que não. Mas, como eu disse que o nosso cérebro é seletivo, o que acontece? Quando ele precisa daquela informação, ele vai lá e busca. Ele vai lá e resgata aquilo. E você automaticamente vai saber fazer aquilo que você fez lá no passado, Com tá, né? certeza. O nosso cérebro Isso é é fantástico, ele armazena toda a informação. armazena tudo, né? Então, falando novamente sobre as compressões, aí a pessoa fala, ah, mas eu vou ficar ali até o resto da vida? Não. Você vai contar até 200 compressões para você parar, para você respirar e reavaliar essa vítima. O que é reavaliar a vítima, né? É você certificar que ela vai te responder ou não, né? Você vai chamar essa vítima nos ombros, você vai verificar se ela respira e vai ver se o rosto dela está ainda arroxeado. Ué, se o rosto continua arroxeado, ela não respira, você chamou, ela não te atendeu, você continua as compressões, mais 200 compressões, naquele ritmo de 100 a 120.
Se ela te respondeu, ou então você percebeu que sozinho já ela começou a ter uma autonomia de mexer o próprio corpo, abrir os olhos, o rosto dela não está mais arroxeado, o que acontece? Significa que o coração dela voltou a bater. São Sim. sinais de circulação, né? Então o que eu faço com essa vítima? Eu deixo ela deitada de lado e observo, continuo observando ela, porque a qualquer momento ela pode entrar numa nova parada, tá Ah, bom? sim. Sim, sim. Então é isso que a gente faz numa vítima que está parada, tá? Então eu faço a manutenção do sangue dela circulando, né? Então tem que manter a circulação do sangue dela Sim. para que ela tenha uma chance de sobrevivência. Sabe, Adriana, você falou assim, dá para entender? Eu vou dizer, dá para entender, mas não Uhum, é suficiente. Nós precisamos uhum, fazer a prática desse negócio, sabe? sim, Porque eu sei disso, porque agora a Valiant está com centro de treinamentos, com plataforma em altura, espaço confinado, e eu vendo isso, eu trabalho com isso já há 14 anos. E pela primeira uhum, vez, eu também subi, eu também fiz a prática do treinamento. Gente, é outra coisa. Né? Eu é sei, diferente, né? nossa, eu conheço a norma, eu conheço a teoria, né? Mas a Uhum, hora que eu fui subir, que eu vesti o cinto, que eu fui usando, né, os equipamentos, é outra realidade, sabe? é Então, diferente. eu tenho certeza que com primeiros socorros é tão igual quanto. Eu estou Uhum, entendendo aqui o que você está falando. Meu cérebro está imaginando as cenas, tudo isso. aham, Mas eu tenho certeza que praticar vai fazer toda a diferença. Então a gente tem que exatamente. continuar a nosso incentivo por uma cultura de todo cidadão saber aplicar os primeiros socorros, né? Porque Perfeito. até fiquei pensando aqui, né? Se eu tenho que fazer 200 compressões nessa Den- velocidade, com essa força, eu preciso ser forte, eu preciso estar saudável, né? Daí eu comecei a Exatamente. pensar em como é responsável a gente se cuidar também, né? Para a gente poder estar apto a ajudar quem precisar naquele momento X, né? Que pode acontecer, Sim, sim, né? é por isso que E pode falar. é por isso que a pessoa intitulada como socorrista, ela não pode ser qualquer pessoa, ela tem que ser uma pessoa escolhida, ela tem que ser uma pessoa apta àquilo, né? Então, Sim. se ela está predeterminada a ajudar, então ela tem que ter condições de ajudar, né? Porque não é um procedimento difícil, mas ele é cansativo, entendeu? Não vou falar para Pois você que é. é difícil. É fácil, mas ele é É cansativo, tá bom? cansativo. A Gisele está É, perguntando aqui se tem um lado certo para colocar a pessoa de lado. existe sim. Nós vamos chegar lá. Mas eu posso adiantar que o lado de preferência é o esquerdo, tá bom? Ah, E eu tá. vou falar já já por quê, Virado porque para a nós vamos. esquerda. Exatamente, vou explicar já já por quê, tá bom? Lembra que eu falei para você que a gente ia falar sobre um assunto de que as Sim. pessoas elas fazem Cometem uma muito em atitude casa. né, cometem um erro dentro de casa? Vamos Sim. lá. Conta pra gente. Eu espero que eu tenha conseguido atingir o objetivo da pessoa que perguntou, né, sobre as compressões. Falar um pouquinho Sim. sobre mais as compressões. Eu acho que Ficou claro? espero ter Sim. sido satisfatório. Sim. Espero ter Você sido sabe satisfatório, né? que Até. aqui, enquanto você não conta pra gente esse erro que a gente comete em casa, o Aham, Sérgio comentou aqui que teve uma pessoa na rua que estava se debatendo, né? As pessoas. Ele falou que achou um absurdo que as pessoas pensaram que essa pessoa estava endemoniada e, na verdade, ela estava tendo um ataque epilético, né? é, E é importante a gente saber identificar o que está acontecendo com a vítima, né? é. A gente pode falar daqui a pouco também sobre isso, tá bom? Tá bom. Conta pra gente então, Adriana. Então vamos lá. O assunto que eu queria dizer agora, pessoal, é que a maioria das pessoas que estão, entre aspas, desmaiando ou desmaiada já dentro de casa ou em qualquer outro ambiente, né? O que as pessoas costumam fazer é isso aqui, ó. A pessoa está deitada, né? E as pessoas fazem isso aqui, ó. Elevam o membro da vítima, elevam as pernas, Ah, com o intuito de levar o quê? Mais sangue para a cabeça da vítima, sim. certo? Ou então a pessoa está sentada e as pessoas abaixam a cabeça da vítima Ah, entre as pernas e pedem para ela respirar.
É verdade. Entendeu? Não pode fazer Né? isso? Não é que não pode, não é que não pode, olha só. Lembra que a gente falou sobre o derrame? Sim. Imagina só se uma pessoa dessa está desenvolvendo um derrame cerebral. Ah, vixe Maria. Se ela põe a cabeça para Uhum. debaixo, o que vai acontecer? Vai espalhar tudo? Vai Vai espalhar piorar? mais sangue, vai forçar mais a saída do sangue dentro do cérebro da pessoa. E isso pode matar a Ah, pessoa. entendi. O problema O é que a gente não princípio de sabe, baixar, né? O que está acontecendo lá é, dentro. o princípio de baixar a cabeça da vítima e levantar as pernas dele é o mesmo. É o mesmo, é levar mais sangue lá para pro cérebro, entendeu? Entendi. Porém, a gente não sabe o que está acontecendo dentro da cabeça da vítima. Então, o ideal é não fazer esse tipo de coisa. Entendeu? Uma Entendi. pessoa que está com sinais de desmaio, você deita ela no chão, né? E vira ela para o lado esquerdo dela. Tá bom? Tá. Aí, eu vou explicar mais uma coisa. Lembra que a gente falou sobre o infarto? Sim. Imagina só uma pessoa que está desenvolvendo um infarto, você deita ela no chão achando que ela está só desmaiando e você leva as pernas dela. O que é que você está fazendo com o sangue? Não está levando mais sangue lá para o coração? Sim. Você está levando uma carga maior para um coração que já está infartando. Então Isso. você está forçando mais o coração da vítima, né? Verdade. Quando você eleva também as pernas da vítima, olha só o número de coisas que estão erradas. Quando você eleva os membros da vítima, você está fazendo uma compressão dos órgãos nesse sentido aqui, ó, para cima. Concorda? Sim. Certo? O que você está fazendo? O sangue que está voltando para dentro do coração, tá? Entendi. Então você está dando uma carga maior para um coração que já está batendo ali com dificuldade, né? Sim. E tem mais uma coisa ainda. Imagina só se a pessoa fez uma refeição prévia e está tendo um infarto. O que vai acontecer quando você leva os membros da vítima? Você vai pressionar o estômago Impressionante. dela, fazendo o quê? Fazendo o quê? Levando esses conteúdos do estômago para dentro da boca da vítima. E Pra isso pode cima. matar a vítima broncoaspirada, exatamente. É, Entendeu? Então, entendi. pessoas que estão com sinais de desmaio, de infarto, né, que já estão deitadas no chão, eu não posso deixá-las barriga para cima, né? Voltou de um infarto, voltou de uma convulsão, voltou de um desmaio, de uma parada cardiorrespiratória. Então elas têm que ficar deitadas de lado, de preferência para o lado esquerdo, certo? Certo. Tá. Então, respondendo a pergunta da colega que perguntou aí, né? Mas para qual lado que eu viro a vítima, né? Então vamos lá. O nosso estômago, ele fica fisiologicamente voltado para o lado esquerdo, né? Tá. Então, se eu viro a pessoa para o lado esquerdo dela, eu acomodo tudo que está dentro do estômago dela mais para o lado esquerdo, para o fundo do estômago, né? Ah, tá. Se eu viro ela para o lado direito, o que vai acontecer? Eu estou levando tudo aquilo que está dentro do estômago para o lado direito. E a intenção daquele lado é voltar sentido a boca da vítima. Então, Sim. só virando a vítima para o lado direito dela, eu já posso provocar um vômito. Eu provocar um vômito, né? Sim. Então, Sim. eu deixo a vítima virada para o lado esquerdo. É um dos motivos, né? O outro motivo também é que todo o sangue que está voltando do nosso corpo, ele volta pelo lado direito do coração. Então imagina só, um vaso calibroso, mais ou menos um tubo de 3/4, passando sangue ali, tentando levar sangue para o coração. O sangue está voltando das pernas e do tronco, volta por uma veia cava inferior, né? Essa Tá. veia é chamada veia cava inferior. E o sangue está voltando da cabeça e dos braços, volta pela veia cava superior, né? Então são duas veias assim, ó, voltando para o coração. Todo o sangue está voltando para o coração. Esse sangue vai ser mandado para os pulmões, e dos pulmões vai ser oxigenado e volta para o resto do corpo para alimentar o nosso corpo, certo? Certo. Então, se eu viro essa pessoa para o lado direito dela, eu vou comprimir esses vasos Ah, sanguíneos, entendeu? E aí eu entendi. dificulto o sangue que está querendo ir lá para os pulmões, entendeu? Entendi. Então, o ideal é virar essa pessoa para o lado esquerdo dela, tá bom? É o E ideal mesmo. principalmente aí a gente falando da mulher grávida, imagina só, são dois pesos, né, na barriga. Então são dois pesos, né? Então é por isso que a grávida, obrigatoriamente, eu viro ela pro lado esquerdo, só se não tiver já jeito mesmo. Verdade. Olha só, Adriano, o Prado está perguntando Uhum. aqui: em caso de AVC, convulsão ou infarto, devemos pranchar ou socorrer imediatamente? Então é assim, uma pessoa que está tendo um AVC, como é que a gente identifica essa pessoa que está tendo um AVC? Vamos lá. A gente identifica, a partir do momento que ela está tendo uma boca torta, né? A gente chama isso de desvio de rima, a pessoa fica assim, ó, ela não consegue dar o sorriso completo. A boca fica meio torta, entendeu? A Aham. voz dela fica meio pastosa e ela começa a perder a força em um dos lados do corpo, né? Tá. Então a gente chama isso de três debilidades.
da força, da fala e da face, Já né? Que a face faz. fica caída, Tá, né? O que que a gente faz com uma pessoa dessa? A gente encaminha ela para o hospital o mais rápido possível. tá, Precisa pranchar uma pessoa dessa? Não, não tem necessidade, tá bom? Essa pessoa que tá. está sofrendo um infarto, ou infarto não, perdão, o derrame, O a gente não AVC. precisa pranchar ela, né? Ah, Só é você bom prancha explicar, ela. Adriano, o que que é pranchar. Pranchar é colocar a vítima naquela maca rígida, né? Certo? Ok, Essa pessoa ela pode ser conduzida sentada no banco de um carro, não tem problema. Se estiver dentro de uma empresa, aí sim o pessoal vai pranchar que vai colocar dentro da ambulância da empresa, tá tá, bom? Não tem ok. problema. Então eu posso transportar ela das duas formas. Mas Uma essa pessoa, pessoa que então, eu está, posso deixá-la encaminhando até o carro? olha, não é o ideal, Não entendeu? é, Se você tiver tá. uma cadeira de rodas, né? Melhor. Se você puder colocar essa pessoa de um jeito que ela não precisa andar também, Tá, né? Porque a gente sim. também não sabe exatamente se vai ser esse evento, né? Só se Exato. você tiver certeza. E como você tem certeza, né? Só se Não você tem. realmente vê que se ela ficou realmente toda torta de um lado. Aí sim, Ai, de um aí dos é lados, né? AVC e pronto, né? Você sabe que uma Aí sim. vez aconteceu com a minha mãe, dela tá caminhando e ela falou que do nada ela pá, caiu no chão. E na verdade depois a gente descobriu que foi tipo, o pessoal fala AVCzinhos. Aí deu um choque elétrico lá que acho que perdeu a coordenação motora, sabe? Foi isso que aconteceu. Sei. Então, na verdade é assim, né? Existem uns eventos, né, que a gente chama de ataque isquêmico transitório. O que que é isso? Lembra que a gente falou sobre infarto no cérebro? Sei. Imagina só que um Ah, pedaço de é. coágulo. Esse negócio isquêmico aí, foi exatamente isso É, aí. é. Então, esse é o ataque isquêmico transitório, né? Então vamos lá. É. Imagina só que um pedaço de coágulo ele parou ali numa determinada veia do seu cérebro, uma determinada artéria do seu cérebro, né? E aí, conforme o seu coração vai batendo, a força da compressão daquele sangue, né, da pressão arterial, ele pode fazer com que esse coágulo se desloque, entendeu? Então ele sai dali Ah, e depois ele vai circular no seu corpo inteiro, entendeu? entendi, Então ele pode ser que depois ele pare em algum outro lugar do seu cérebro, entendeu? entendi. Então quer dizer que uma pessoa que teve esse evento, né, ela caiu, ou então ela ficou com dificuldade, com perda de força dos lados do corpo, né, ou ficou com a boca torta, voz pastosa, ela pode ter, passando uma moto aqui, ela pode ter um evento total depois. Então quer Sim, dizer que isso pode ser um aviso de um AVC completo, entendeu? exatamente. Por isso que é importante cuidar, né? Você É, começar a tomar a medicação que o médico indicar, esse tipo de coisas, né? Para tratar, né? exercício físico, controlar a Sim, alimentação, né? Então tudo exato. isso faz parte da prevenção, né? Sim. Mas vamos voltar na pergunta do colega lá, ainda respondendo a pergunta do colega. Uma vítima que saiu de uma convulsão, uma vítima que saiu de uma parada cardiorrespiratória, uma vítima que saiu tá tendo um AVC, eu só não devo pranchar ela, só não devo colocá-la na prancha de barriga para cima, Ah, tem que ser de tá? Eu posso lado também, transportar todas elas, do lado tenho que esquerdo. transportar todas elas, de preferência do lado esquerdo, Ah, tá? mas nos filmes eu não Ah, vejo isso. Nos filmes eu só é, por- vejo o povo de barriga para cima. porque no filme, né, no filme não é um evento real, né? É. Bom, pois Entendeu? No é. filme não é um evento real, entendeu? Entendi. Então vamos lá. Vamos supor que a gente prancha essa vítima, coloca todos os cintos nela, colar cervical, que é aquele, né? Sim. Aquele dispositivo que coloca no pescoço. Tudo isso é uma redundância. Por quê? Porque se você tiver um evento de uma pessoa tá assim, ó, acabou de voltar de uma parada, acabou de voltar de um desmaio, ela não pode vomitar? Sim. Até você pedir para parar essa ambulância, tirar todos esses cintos, né? Virar essa pessoa, deixar ela de lado, ela já broncoaspirou. Aquilo lá já tá matando ela, né? Já tá entrando pra dentro dos pulmões. Ela vai Ah, aspirar aquilo. Vai para dentro dos pulmões, vai para os broncos e vai afogar essa pessoa. Tá? Então a gente já deixa essa pessoa preventivamente, para que se ela vomite, já deixa ela virada de já ladinho. tá de Já lado. vai Sim, transportada do lado esquerdo, exatamente. E não sim. precisa do colar cervical, tá? Não precisa de colar cervical nesses casos, tá bom? Porque não é Poxa um evento vida. traumático. Exatamente. Muito boa essa sua Uhum. explicação aí, Adriana. Olha só, né? Nós estamos aqui que vamos que vamos. Eu estava olhando no relógio já. Já estamos partindo aqui para 10 horas. É que é um tema muito É, importante, gente. e se a Olha gente ficar só, aqui, a gente vai falar sobre várias coisas até amanhã, olha até só. amanhecer, ficar uns 2, 3 dias aí. A Nanda até colocou aqui, ó, em caso de convulsão, pode Aham. segurar a língua da pessoa para que ela não engasgue? Bom, nós falamos já do desmaio, falamos da parada cardiorrespiratória, falamos do engasgamento, né?
Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre a convulsão, tá bom? Então vamos entender o que é uma convulsão, né? O nosso cérebro ele trabalha o tempo todo com energia elétrica. Então são descargas elétricas, né, coordenadas, né, e rítmicas. Então quer dizer que um neurônio ele precisa se comunicar com o outro, né? Então uma célula nervosa do cérebro precisa se comunicar com o outro. O que acontece numa pessoa que está tendo um ataque epilético ou uma crise convulsiva, né, que são diferentes, vou explicar já já. O que acontece com a pessoa com esse evento? Existe aqui, ó, entre uma célula e a outra, que elas não se grudam, né? Existe uma fenda sináptica, né? Então, o que é isso? É o espaço de comunicação elétrico entre as células, né? Então, se essa comunicação não chega numa célula para outra, a pessoa começa a ter alguns eventos, né? Dá um choque. E nesses eventos, esse choque ele fica perdido. Ele não consegue chegar lá, a condução elétrica não consegue chegar na outra célula. Não caminha, porque ela não vai. Interrompeu, né? Interrompeu, exatamente. Tá? Então, aí começa a falhar alguma coisa, entendeu? Então, dependendo de onde acontece no seu cérebro esse evento, você vai ter algumas reações. Essas reações podem ser sutis ou podem ser exacerbadas. O que é isso? Uma pessoa pode estar convulsionando na sua frente, de olhos abertos assim, ó, e parada, olhando para o nada, e você chama a pessoa, ela está inconsciente, ela está fora do ar, mas está com os olhos abertos. E ela fica parada. Você chama, ela não responde. Isso chama crise de ausência. É um tipo de convulsão. Olha só. Certo? Eu achei só que... Quem é que nunca ficou assim, tipo, parado e você parou no tempo? É outra coisa isso, né? Não, isso aí é diferente. Não, aí você tá pensativo, não, aí é outro papo, né? Tá. Quando você fica inconsciente. O que é ficar inconsciente? É quando alguém te chama e você não consegue responder. Por quê? Porque você tá fora do ar. Seu cérebro tá fora do ar. Sim. Entendeu? Desconectou. Desconectou, exatamente. Eu presenciei uma cena dessa dentro do banco. Não precisa nem falar o nome do banco, né? Mas dentro do banco, na fila do banco. Aí o camarada, a senha tava chamando e ele lá parado. E todo mundo lá atrás reclamando, né? Aí eu cheguei perto dele e chamei ele. Eu falei, senhor, tá chamando lá. Quando eu chamei ele não teve resposta nenhuma. Aí o que eu pensei? Esse cara tá convulsionando. Entendeu? Aí o que eu fiz? Aí eu falei, pessoal, pode passar aí. Aí eu coloquei ele sentado, né? Tinha as cadeirinhas lá no banco. Coloquei ele sentado lá. E aí depois de alguns minutos ele voltou e, né? Não sabia o que estava acontecendo, nem sabia onde ele estava. Entendeu? E aí você vai explicando, fala, olha, o senhor passou mal, tudo mais, assim, 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 né? Como é que o senhor chama? Aí vai conversando com a vítima até fazer ela voltar à realidade, entendeu? Sim. E qual é o problema de uma pessoa que está convulsionando, está tendo uma crise convulsiva de ausência, né? Essa crise que ela fica parada assim, olhando para o nada. Ela cair no solo. Imagina só, uma pessoa que usa óculos, uma pessoa que usa piercings, uma pessoa que usa aparelho nos dentes, né? Usa brinco, e ela vai ao solo de alguma forma, então ela vai se machucar toda. Né? Então já põe essa pessoa sentada, então já deita ela no chão. Tá? O Sérgio tá falando aqui que ele já se pegou estando na caixa do nada. Não, mas é diferente, gente. Eu sei. Esse tipo de coisa que você fica, né? Então, é diferente. É diferente de uma pessoa que está convulsionando, que o cérebro dela está desconectado, entendeu? Sim, então ela fica inconsciente, tá bom? Sim. E tem aquela crise que a pessoa, você vai encontrar ela na cena, assim, ó, e ela tá com o corpo todo se debatendo. Entendeu? Sim. Então vamos lá. Tanto um caso quanto o outro, a gente não deve impedir os movimentos da vítima. Então o que a gente faz? A gente protege as saliências ósseas. O que é isso? A cabeça tá batendo no chão? Coloca uma toalha. Então você coloca suas mãos por debaixo assim, ó, e deixa a pessoa bater a cabeça dela nas suas mãos e não mais no chão, tá? Então eu não devo impedir os movimentos, não devo segurar a vítima, tá? Cotovelos, né, e punhos ficam batendo no chão também, então eu posso proteger, né? Eu afasto da vítima tudo que possa machucá-la, certo? Certo. Então jamais eu vou ficar grudando, prendendo os braços da vítima ou as pernas da vítima, tá? Por quê? Porque esse evento, a gente fazendo isso, aqui dentro, né, o corpo ele começa a aumentar o tempo de crise, aqui começa a ficar mais agitado, entendeu? Entendi. Então deixa a pessoa se debater normal, entendeu? Vai chegar um momento que ela vai parar, o corpo dela vai relaxar, entendeu? E aí é o momento de você voltar e conversar com a vítima, né? Aquilo que eu falei, né? Vai trazendo ela para a realidade, vai conversando com a pessoa, tá bom? Então a língua não é para segurar. Vamos lá, olha só. O que acontece com a língua da gente quando a gente convulsiona? O que acontece no nosso corpo, né? Tem uma parte da língua que a gente não consegue ver, que ela é muito grande, é um músculo muito grande. Então a língua é um músculo muito grande. Desculpa.
Imagina. Tem essa parte aqui que a gente consegue ver, que a gente consegue exteriorizar, colocar pra fora, né? Sei. Essa parte aqui a gente vê, chama de língua, né? É. Mas tem outra parte aqui embaixo que é mais ou menos desse tamanho assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Tudo isso aqui faz parte da língua. Então é um músculo muito grande. Então o que acontece? O que acontece? Quando a gente fica inconsciente, essa base da língua aqui, ó, ela fica tampando a passagem do ar. Ela fica assim, ó, relaxada e fica tampando a passagem do ar. Então, não existe possibilidade da pessoa enrolar a língua. Isso é mito, né? Tá. Não tem aquele Porque tá xizinho assim, ó, xizinho relaxado, né? vermelho. Sei, Mito. Ela sei. fica tampando a passagem do ar. O que que a gente pode fazer? Colocar essa vítima de lado e deixar o corpo dela se movimentar, Tá. Porque ela tá de lado, a língua certo? cai, né? E abre o espaço para Exatamente. respirar Ela libera o espaço da passagem do ar, da tá passagem bom? do ar. Então, Entendi. é muito perigoso para ambos quando você coloca alguma coisa na boca da vítima. Tentar abrir a boca dela para colocar alguma coisa dentro da boca, certo? Certo. Primeiro, se você tentar colocar alguma coisa rígida dentro da boca da vítima, pode quebrar os dentes da vítima, pode machucar a língua, lábios, gengiva, tudo, pode machucar Tudo. qualquer coisa. Ela tá se E quando debatendo, você né? é, então, e quando você coloca suas mãos, né, seus dedos dentro da boca da vítima, ela pode travar, tem um trismo, né? Então, quando ela trava, ela pode machucar seus dedos e pode até ter um acidente muito grave aí, tá bom? Então, Nossa. não se coloca nada dentro da boca de pessoas que estão convulsionando, tá Muito bom? bom. Gente, olha, eu quero falar para vocês, assim, nós estamos aqui já há 1h30, né, conversando sobre primeiros socorros. O Adriano está explicando para a gente, já falou para a gente o que fazer no infarto, o que fazer com o bebê de colo quando se engasga, o que fazer em pessoa adulta ou criança quando se engasga, AVC, já falamos de convulsão. E assim, o tema ele é infinito, né? A gente É vasto, poderia né? ficar aqui, nossa, vamos trazer mais temas, viu, Adriano? Eu acho que vale a pena a gente fazer uma série e Uhum. cada momento falar de uma partezinha do que é no primeiro socorro. De repente, vamos mostrar para o pessoal. A gente pode fazer como uma aula, usar Valean, o espaço, enfim, né? Vamos preparar isso para o pessoal. Uhum. Eu quero agradecer mesmo ao pessoal que esteve com a gente até agora. Pedir para vocês, eu vou deixar gravada essa live, manda para os seus amigos, fala para o pessoal assistir, principalmente essas partes, né, que a gente ensina, né, que aí o Adriano tá falando para nós como fazer e tudo mais. Adriano, olha, o Sérgio tá falando aqui parabéns para você, realmente você sabe explicar, parabéns, viu, você é um professor e tanto. Por isso que a gente quer ir fazer muitas aulas desse tipo aí com você, né? E vai dar certo. Se Deus quiser, nós Certo. vamos Amém. ir longe ainda com isso, né? Porque a gente tem um Brasilzão afora aí para fazer as Uhum. pessoas criarem essa cultura, né? De querer É saber, verdade. né? Acho que isso aí tem que ser do berço, né? Pode falar, Adriano, suas Tá. palavras finais Tá. aí. Imagina. Só fechando o tema ali de epilepsia, né? Que o pessoal pensa que crise convulsiva é igual a epilepsia, E né? não Na é. verdade é assim. Epilepsia é um problema de saúde que as pessoas já têm, né? Que ele pode ser congênito, a pessoa pode já nascer com ele, ou pode Tá. desenvolver ao longo da vida, por algum motivo, né? Então, aí você pergunta, mas por que a pessoa epilética ela convulsiona mesmo tomando o medicamento dela? Esse medicamento, em algum momento da vida dela, ele pode perder o efeito, entendeu? E aí a pessoa volta a convulsionar, certo? Sim. Então, esse tipo de crise é chamada de crise epilética, tá? E Tá. temos as crises não epiléticas, né? Então, temos as crises convulsivas não epiléticas, tá? Então, o que é uma crise convulsiva não epilética? É uma crise causada por fatores externos. Por exemplo, a pessoa bateu a cabeça em alguma coisa ou alguma coisa bateu na cabeça dela, né? Ou outro fator interno também que pode ser um tumor que está entrando, está desenvolvendo dentro da cabeça da pessoa, né? E aí ela pode convulsionar. Ou pode ser uma criança até 5 anos de idade que a temperatura do corpo dela está aumentando muito por conta de uma infecção e ela pode convulsionar, né? O outro fator externo são drogas lícitas e ilícitas, né? Então as pessoas se intoxicam, né? E aí pode causar uma crise convulsiva e daí para frente, tá? Então são vários fatores que podem levar as pessoas a convulsionar e não só a epilepsia, tá? Entendi. O Prado tá falando aqui de um vídeo para mandar para ele. Que vídeo que é? Não entendi. Fala aí, Prado, qual é o tema que a gente tá falando tanta coisa, né? Que a gente falou Uhum. aqui que você se interessou aí, que aí eu passo para Adriano o seu telefone. Prado também é um parceiro nosso, a gente fez uma live com ele semana passada. Nós falamos sobre a importância dos resíduos nas residências, né? A gente falou no nosso Ah, certo. quadro
do Prosa de Síndico, que é um quadro que a gente tem também aqui no canal da Valean, que a gente traz assuntos voltados para síndicos, né? Olha, que legal. Porque assim, cada vez mais a moradia é vertical. E daí a Uhum. importância de a gente aprender a viver dessa forma, né? E por isso a gente está trazendo esse quadro. Ele está falando aqui, Adriane, que é o link da brigada. Vou enviar para a brigada. Depois eu converso com ele para saber o que é. Tá bom. Aí a gente te Olha fala. só, esse pessoal de condomínios, eles são muito importantes, os síndicos são muito importantes. Por quê? Porque eles podem formar as brigadas dentro de condomínios, né? Uma brigada de primeiros socorros. Isso vai ser bom para toda a comunidade do Sim, prédio, né? E exato. até fora do prédio também, né? Então eles vão ser muito bons para quê? Para conscientizar as pessoas de que eles precisam de treinamento de primeiros socorros, porque quando a gente chama ambulância, a gente sabe que é um caos, né? Seja ela do SAMU, seja ela dos bombeiros, vai demorar um pouco, entendeu? E a gente precisa saber identificar o mal dessa pessoa e fazer alguma coisa que seja útil para essa pessoa, para preservar a vida dessa pessoa, para minimizar as sequelas, minimizar os agravamentos desses ferimentos ou desse evento, né? A gente vê que isso é cultural mesmo, sabe? Porque Uhum, quando vai se fazer o treinamento de brigada porque o AVCB está vencendo, e aí ela tem que tirar e o bombeiro vai exigir, às vezes a gente uhum, tem dificuldade de ter a quantidade de pessoas mínima entendi. exigida. Aham, Em contrapartida, eu gosto muito de assistir série coreana, né? Aí você vê nesse povo de lá, eles, uhum, o própria vizinhança se ajunta, não é porque a lei manda, não, é porque eles querem. uhum, E eles tornam tipo um monitoramento do bairro, sabe? Por conta deles. aham, É cultural. certo. E a gente teve uma live também aqui no nosso canal, que a gente trouxe uma professora, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela falou muito disso, que os moradores, tem muito lugar que está vindo essa consciência, sabe? De os próprios moradores estarem ali. Todo condomínio tem grupo do WhatsApp, já tem, né? Então, peraí, Aham, vamos usar isso de uma forma consciente, né, para ajudar. E aí o pessoal faz tipo umas exatamente. associações, aí aprendem os primeiros socorros. E nós vamos estar Olha dentro que disso legal. aí também, viu, Adriano? Se Deus quiser, Legal. nós vamos levar essa informação para muito mais pessoas. Eu não Pode sei quanto falar. tempo a gente ainda tem, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas se você quiser que a gente fale sobre o assunto da Lei Lucas, né? Ah, A gente pode falar um pouquinho comenta. sobre a Lei Lucas. Eu tô só preocupada de eles derrubarem a gente, mas se derrubar, tudo bem. Mas fala aí, Lei Luca. Tá Importante. bom. Então, a Lei Lucas, ela veio, nasceu, na verdade, em Campinas, né? Por conta de um garoto engasgado, né? Então, ele foi a um passeio de escola. Imagina só, se ele mandar seu filho num passeio de escola, ele não voltar mais, né? É. Então, isso é muito, muito complicado. Então, ele morava em Campinas e foi a um passeio de escola em Cordeirópolis, uma cidade ali pertinho, né? Do entorno de Campinas. E aí, no lanche da tarde, ofereceram pão com salsicha. Esse garoto era cadeirante, mas ele tinha um cognitivo normal, que ele até estudava normal, né? Sim, E ele se engasgou com esse pedaço de salsicha, entendeu? entendi. E aí os professores, monitores, o pessoal que foi dirigindo o ônibus, ninguém sabia fazer nada com esse garoto. Chamaram o SAMU. Quando o SAMU chegou, conseguiram fazer aqui, as compressões assim, no tórax dele. Ele voltou, né? No caso já tinha uma parada cardíaca. Ele voltou e aí foi para o hospital, né? Nesse interim, né? Dali do evento até a chegada no hospital e passaram-se alguns dias, ele teve 7 paradas cardíacas e morreu. Isso aconteceu em setembro de 2017. A mãe dele, Alessandra Begali Zamora, ela é advogada, né? Ela criou um projeto de lei e mandou para a cidade de Campinas, né? Para a Câmara dos Vereadores de Campinas. E o que dizia esse projeto, né? Esse projeto de lei dizia que todas as escolas, públicas, particulares, creches, berçários, todos os lugares que tenha pessoas, né? Crianças, desde da idade de recém-nascido, idade escolar de recém-nascido, até o ensino médio, os ambientes têm que ter o mínimo do efetivo de 30% treinados em primeiros socorros. Lei Isso foi aprovado na maravilhosa. cidade de Campinas. Sim. Isso foi aprovado na cidade de Campinas em maio de 2018, né? Muito bom. E aí essa lei foi tomando uma repercussão muito grande, foi sendo muito falada, tal, né? E em poucos meses ela se tornou uma lei estadual, quer dizer, que a lei se replicou para o estado de São Paulo inteira.
Então, quem assinou essa lei aí foi o governador em exercício na época, né, o Márcio França, né? Aham. E antes de Michel Temer sair da presidência, ele sancionou a Lei Lucas como lei federal, lei número 13.722, de 4 de outubro de 2018. Sim. E essa lei é válida no país inteiro. Porém, ela não está sendo fiscalizada, né? Por quê? Porque eu conheço já, né, muitos diretores de escola, entro em contato com eles para a gente levar o curso de primeiros socorros, e muitos deles nem sabem, nem conhecem a lei, Sim. entendeu? Então, não existe uma divulgação efetiva, não existe um acompanhamento efetivo, não existe o quê? Uma fiscalização efetiva dessa lei. Como o nosso país é cheio de leis, né? Então elas não são totalmente cumpridas, né? Então, o que a gente deve fazer é nós mesmos fiscalizarmos essa lei, né? Chegar, né, na instituição que você vai deixar seu filho, não importa se é público ou se é particular, saber se eles estão cumprindo a lei Lucas, né? E Que agora acaba todo mundo que está sendo assistindo essa live, acaba sendo uma força maior, porque eu falo aqui na Valeana, né? Eu não trabalho pela lei, sabe? Eu uhum, trabalho pelo princípio da vida. E isso é o princípio da vida. Só está documentado que é importante, mas tem que ser cultural. A gente tem que aprender essas coisas porque a gente sabe da importância que é. É que a gente se é enche de verdade. tantas outras coisas e a gente Aham, acaba, enfim, a viver na vida, né? Desse jeito, né? Mas eu tô contigo, vamos fazer essa lei Lucas certo. aí, E ser funcionar, né? fiscalizada por nós, funcionar, as escolas têm esse Certo. treinamentos. Ó, Uhum. eu vou direcionar meu pessoal também para vender isso aí, nesse propósito, sabe? De mais pessoas sabendo fazer os primeiros socorros. Exatamente. Lembra daquele assunto que eu te falei sobre a minha sobrinha ter salvado a irmã dela? Sim, Então, se as pessoas aprendessem desde a idade escolar, o que ia acontecer? Iam se formar cidadãos mais completos, iam salvar vidas. A gente não sabe, não ia ter a dimensão disso, né? é, De quantas pessoas, as outras pessoas comuns que não são da área de saúde, iriam salvar as outras dentro de casa, no ambiente escolar, numa quadra de futebol, num campo de futebol, num clube, num churrasco, né? Então, a maioria dos exato. eventos não acontece dentro do trabalho, né? Eles podem É, acontecer, qualquer acidente de lugar. trabalho é muito difícil de acontecer, mas pode acontecer em qualquer outro lugar, Até porque no entendeu? E as trabalho pessoas, tem gente treinada, né? sim, e fora desse ambiente do trabalho, a gente não tem realmente pessoas preparadas, né? Sim, O povo só fica hoje em dia olhando, fotografando, filmando, e atitude boa que é bom, nada, nada. né? Então as É, pessoas ficam à mercê do serviço público de saúde, onde cidadãos comuns poderiam estar fazendo a diferença na vida das outras pessoas. é isso aí. Vamos fazer a Uhum, diferença. Adriano, obrigado, tá viu, pela certo. sua participação aqui no canal da Valean. Pessoal, obrigado por você também ter estado aqui com a gente pacientemente nessa nossa live, que a gente trouxe todo esse conteúdo aí para vocês. Divulguem, sigam o nosso canal aqui na Valean. Nós temos também no YouTube. Fiquem à vontade, estamos juntos aí por uma nação segura. Adriano, boa noite para Muito você. bem, Deus abençoe, bom descanso, bom finalzinho de feriado. E amanhã obrigado, vamos trabalhar que a vida não espera, não. Nós temos que correr atrás. tá certo. Um beijo para você, pro seu marido e para as crianças, tá bom? E pro pessoal da Obrigada. Avaliando também. Ok. Beijo, valeu. Tchau, Tchau, tchau. valeu. Valeu.